pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e o meu convidado de hoje é o Guilherme Vieira. Vocês vão ficar bem chocados com o currículo dele. Desde 2019 ele trabalha como diretor de arte e produtor de conteúdo da United Colors of Benetton e mora em Veneza. Ele já viajou o mundo fotografando semanas de moda, já produziu campanhas para Melissa por anos e além de muitos outros projetos legais que ele vai contar aqui hoje pra gente. A carreira dele na moda começou como designer de estampas lá em Jaraguá do Sul. E pra quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu tenho muito carinho por essa cidade. Gui, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para participar do podcast. Imagina. Eu tava conversando com a Ali, que é super amiga do Guilherme, e tava conversando com ela sobre o podcast, porque ela é bem amiga da Luana, que eu entrevistei aqui há alguns dias atrás, e ela falou, Mari, tu tem que entrevistar o Gui, e na realidade tu tem que fazer até uma série, assim, de 5 episódios com ele, porque a história dele é muito incrível. Ele já fez muitos projetos legais, então tu tem que entrevistar ele. E aí estamos aqui hoje. E além do mais, eu já conheço o Guilherme há um tempo, eu acho que ele não me conhece, mas enfim, porque ele é lá de Jaraguá do Sul, e pra quem já me acompanha aqui, sabe que eu trabalhei como estilista lá, meu primeiro emprego como estilista foi na Malve, e aí eu conheci bastante gente lá, eu até já fui... Eu estudava na Católica também, né? Eu sou de Joinville, mas estudava lá na Católica de Jaraguá do Sul, e você já foi dar palestra uma vez lá na Católica. E sim, aí, meu Deus, que vergonha. Não sei se você lembra disso, mas eu até ganhei um livro. Que você ilustrou. O livro que eu tava ilustrando, sim. Quem matou Porfíria Reis, eu acho que era esse o nome. Sim. Era pro Fred, ali de Jaraguá, assim. Acho que a primeira coisa que a gente podia falar é sobre a Malve, em fato. Nós dois, o meu primeiro trabalho também foi na Malve, né? Uhum. Eu comecei trabalhando lá como desenhista com 16 anos. Eu basicamente larguei a escola para começar a trabalhar, porque... Primeiro eu pensei, vou começar a trabalhar e vai ser tudo de boa, né? Tipo, metade trabalho, metade escola. Eu tava no Senai ainda na época, estudando lá, fazendo ensino médio e técnico. E a Mari, que era a minha amiga no ensino médio também, ela também era desenhista. E a gente desenhava juntos na escola e, tipo, tinha uns projetos juntos, assim, a gente desenhava camisetas, tipo, estampa pra camiseta, sabe, pra vender pro pessoal da escola. E aí eu falei, Mari, ela tava viajando, eu falei, Mari, abriu essa vaga na Malve pra desenhista, eu acho que eles têm algumas vagas, 5 vagas, e vão aplicar, vamos. Daí eu peguei, pedi pra mãe dela me dar o portfólio dela, eu levei na Malve o meu portfólio dela, e aí depois de um tempo eles começaram a chamar a gente, né, pra fazer entrevista, pra fazer os testes, e foi tipo 5 meses de teste, sabe, foi super longo. Nossa. E aí, todo mundo fala esse processo da Malve que é super longo e super intimidador, porque tu chega lá e tem um monte de gente foda também, ao mesmo tempo, com bastante experiência. Eu já entrevistei aqui a Rafa Schmidt, que também é desenhista lá da Lunelli, e a Lulana também, e elas sempre contaram que esse processo aí é bem, assim, cansativo. De fato, a Luana ela entrou um pouco depois, eu saí e a Luana entrou um pouco depois, mas ela chegou a trabalhar com a Mari, com a Ali. Mas enfim, uma coisa engraçada desse processo de seleção da Malve foi que, tipo, depois de passar por vários testes, assim, eu e a Mari a gente foi fazer esse teste de, tipo, prático, sabe, de desenhar, assim. E eu lembro que era tipo, devia ter umas 30, 40 pessoas, sabe? Tipo, eles botaram uma mesa em forma de U, assim, aí todos nós sentamos lá, e aí tinha o desenho de observação, o desenho de, tipo, sabe, de pensar e desenhar, tipo, da tua cabeça, e tinha também o negócio de colagem, assim, desenho junto. E aí, na metade do teste, eu e a Mari, a gente começou a rir, porque, tipo, a gente era 2 crianças, a gente tinha 16 anos, e eu olhava pra ela, comecei a rir, e ela começava a rir de mim, e daí eu ria da risada dela. E aí, cara, a gente começou a rir, e todo mundo super sério, assim, ó, nervoso, desenhando, e eu e a Mari, a gente se cagava de rir. Ou, tipo, eu pensei, fudeu, agora a gente não vai ser chamado jamais, sabe? Sim. Aí no fim, tipo, a gente terminou o teste, eu fiquei tão nervoso que a minha mão suava, e os lápis de cor, eles eram aquareláveis, e aí eu, tipo, borrei tudo. Eu pensei, cara, eu não vou passar nessa merda. E aí, só sei que no fim desse teste,
todo mundo vazou. Tipo, eles falaram, tá bom, agora acabou o teste. Daí todo mundo vazou. E eu fiquei, tipo, peguei todos os lápis de cor, tudo que estavam, tipo, por ali, fui juntando, arrumando, sabe? E aí a minha chefe na época, depois eu fui saber, quando eles me chamaram, ela falou, olha, eu te escolhi não porque o teu teste foi o melhor, mas porque tu, tipo, foi a pessoa que começou a botar as coisas em ordem depois, sabe? Nossa! Aham, e aí eu fiquei, Era tipo, Elisa ou não? Era Elisa. Ah, querida. Sim, a Caramba. Elisa, meu, foi muito, muito querida mesmo. Daí a gente começou lá, fiquei um tempo na Malve, fiquei um ano e meio, eu acho. E aí eu vazei, assim, depois. Como é que foi trabalhar com a tua mãe? Porque a tua mãe é uma desenhista, assim, é a primeira desenhista da Malve, né? Sim, primeira desenhista mulher da Malve. Eu já citei ela aqui em outro podcast com a Rafa também, porque vocês têm que conhecer a Leni, gente. Eu vou colocar o perfil dela ali. Ela é simplesmente uma fada, assim, gente. E ela é uma artista incrível. Hoje ela não trabalha mais na Malve, né? Ela trabalhou lá por décadas. Mas ela é incrível. Eu vou deixar ali o perfil pra vocês conhecerem. E como é que foi trabalhar com a tua mãe? Ah, foi muito estranho, porque, que eu te falei antes, eu era criança, né? Eu tinha 16 anos. E a gente é do interior ali, de Santa Catarina, tipo, cidade pequena. A gente é super inocente quando a gente tem 16 anos. Não é tipo as crianças sei lá, de São Paulo, sabe? Rio de Janeiro, que já são, tipo, já estão numa cidade grande. A gente era bem crianção. Eu e a Mari, né? Mas eu, trabalhando com a minha mãe ali, foi super engraçado e estranho, porque eu chamava ela de mãe no começo, e ela ficava brava, e ela falava, não me chama de mãe, eu não sou tua mãe aqui dentro. Foi muito legal, assim, porque a gente meio que, sabe, evoluiu a nossa relação. Eu comecei a ver ela como mulher, como profissional, acima de mãe, sabe? Eu acho que a gente, como filhos, tu cria esse personagem, assim, mas tu acaba esquecendo que ela tem todo um outro universo na vida dela, né? Tipo, tu exclui que ela é mulher, tu exclui que ela é profissional e tu sabe ela como essa pessoa que sabe, que precisa cuidar de ti, assim. Então eu comecei a entender que ali ela era muito mais que só minha mãe, sabe? Foi muito surreal, porque ela tem uma história muito, muito forte dentro da Malve inclusive, tu tinha que fazer um podcast com ela, assim, ela tem uma história surreal, assim. Nossa, eu ia amar. E aí foi isso, assim, a gente trabalhou, a gente brigava bastante, porque eu era muito bagunceiro dentro da empresa, eu e a Mari, tipo... Isso que tu começou organizando as coisas na entrevista, né? Não, mas, tipo, eu comecei... Não, eu era organizado, mas eu era muito, tipo, sabe... Tipo, criança zoadora, assim, eu ficava fazendo, sabe, piadinha. Não, às vezes eu pegava e, tipo, com a Mari eu colocava, tipo, no Google Translator, sabe, tipo, alguma frase, tipo, chega de trabalhar, agora é hora de festa, sei lá, qualquer porcaria, assim. E eu colocava, tipo, no Google Translator e dava play no computador super alto pra todo mundo, sabe, ouvir. E aí a gente ficava, tipo, ou graças a Deus, é sexta-feira, sei lá. E aí minha mãe ficava puta da cara. Eu nunca fui muito rebelde, mas eu lembro que na época do ensino médio também, quando eu estudava no Senai, fazia curso técnico lá, tinha uma mulher, a Leila, que ela tava lá pelos 40 e ela tava fazendo curso técnico à tarde com a galera que era do ensino médio. E aí, às vezes, a gente ficava, tipo, também dormindo, conversando numa aula que ela achava muito importante. E ela ficava brigando com a gente. Era muito engraçado. Tipo assim, a gente nem tava fazendo nada demais, assim, fora do comum pra um adolescente, e ela ficava brava. Então eu consigo sim, imaginar. A diferença de geração, né? Sim. Mas a minha mãe tinha muito essa pressão, sabe? Tipo, é meu filho, ele sabe, tipo... Ela teve muita... Tipo, a fase dela na Malve foi muito diferente da minha, né? Porque ela começou lá com 12 anos. Tipo, 12? Ela começou Caraca. limpando chão na Malve. Depois ela foi pra costura. E aí depois, por uma série de coisas que aconteceram, ela foi pro desenho. E aí lá no desenho ela era a única guria, tipo, ela era super novinha, devia ter uns 14 anos na época, trabalhando com mais uns 5 caras que tinham, tipo, 35 pra cima, sabe? Nossa. Cara, Enfim, eu vou entrevistar ela, porque eu tenho muita curiosidade de saber como é que era esse processo numa época em que não existia nada digital, né? Era tudo muito manual. Eu lembro que até ela contou algumas vezes... que eles saíam pra procurar folhas. Ainda se faz isso, mas antigamente era o que tinha, né? Mas enfim, aí foi essa relação que a gente tinha, assim, ela tentava, sabe, tipo, impor pra mim as regras que ela conhecia, e eu meio que, tipo, sabe, não, isso é muito velho, tipo, isso é um jeito antigo de trabalhar, tipo, isso não é justo,
sabe? Coisas, tipo, diferenças entre estilistas e desenhistas, sei lá, tipo, umas regras meio bizarras que tinha dentro da Malve, assim, eu tentava quebrar, sabe? Eu sempre fui muito, tipo, rebelde, assim. Teve coisas boas e ruins, mas foi mais bom, sabe? A gente evoluiu a nossa relação como mãe e filho, como pessoas, sabe? Foi bem legal. Bom, e aí voltando pra tua história, tu tava lá na parte em que você ficou 1 ano e meio na Malve, você comentou, né? Sim, fiquei 1 ano e meio na Malve. Quando eu saí, e a Mari continuou lá, depois eu fui embora da cidade, a Mari continuou lá. Eu sempre me sentia muito, sabe, tipo, eu devia ter saído naquele dia que ela queria ter saído, porque a gente saía junto, sabe? Mas enfim, saí e comecei a procurar trabalho fora, assim, sabe? Comecei a procurar, tipo, fazer freelance e tal, porque dentro da Malve a gente ficou muito tempo pesquisando, sabe? Tipo, os primeiros meses a gente não tinha computador, então eles botavam a gente na biblioteca para pesquisar, e aí depois a gente dividia um computador, mas aí a Mari começou a me mostrar, tipo, todo um mundo novo, sabe, que eu não conhecia, tipo, sabe, tipo, Tumblr, Facebook, todas essas plataformas que eu não conhecia antes, sabe, que eu era bem, tipo, um farm boy, assim, bem da fazenda, sabe, e bem do mato, assim. Tipo, eu lembro que eu segui esse site chamado The Sartoria List, que era tipo um Scott Schillman que ele ia fotografar e tal, tipo, nas semanas de moda. A Karen Matos também, que é uma menina que trabalhou na Malve, trabalhava com pesquisa, ela foi uma super referência para mim, e ela me mostrou muita coisa, sabe, outras formas, sabe, de trabalhar com a moda e tal. Eu comecei a ver que existia, tipo, um mundo além de trabalhar dentro de uma empresa que é a minha mãe, sabe? Porque a minha referência era minha mãe, trabalhou 35 anos, 40 anos na Malve, e eu pensava, tá, e se eu não fizer isso, eu vou ter que trabalhar que nem meu pai, sabe? Tipo, com a mão na massa, assim, literalmente, sabe? Ainda mais na produção e tal. Só que daí, quando eu saí, eu pensei, não, eu vi agora que existe um outro mundo e eu vou tentar. Só que era muito difícil, sabe? Porque eu não sabia precificar meu trabalho, eu não sabia procurar, tipo, cliente, sabe? Tipo, eu também não podia usar os desenhos da Malve no meu portfólio. E isso é muito, isso é uma história que eu nunca vou esquecer. Dentro da Malve, depois de uns meses que eu tava desenhando, a Elisa falou, Gui, pega todos os teus desenhos e vai lá embaixo que tem esse senhor te esperando com um carrinho de golfe, aqueles que, sabe, que eles dirigiam dentro da empresa, assim, porque a empresa é muito grande, né? Sim. Aí eu peguei tipo uma pilha assim de desenho, fui no carrinho de golfe e ele me levou até o final da Malve e ele falou, agora tu pega e tu vai triturar todos os teus desenhos. E aí eles Não me acredito. E aí eu botei no triturador todos os meus desenhos. Eu lembro que eu chorei naquele dia. E mesmo assim, tinha toda aquela pressão, sabe? Se você tirar um desenho daqui de dentro, você tá roubando. Então a gente não... Nossa. A gente não tinha, sabe, tipo, coragem, sabe, de pegar um desenho e levar pra casa, assim. Eu não tinha um portfólio, não sabia como cobrar. E aí depois de um ano em casa, sabe, tentando fazer clientes, eu meio que fiz uns desenho ou outro para algumas pessoas, mas era muito amador, sabe? Não era, tipo, de fato um trabalho, assim. E aí eu entrei numa outra empresa, chama Elian, e na Elian eu fiquei mais tempo, assim, acho que eu fiquei uns 3 anos lá, sabe? E aí na Elian eu continuei, aí eu me desenvolvi melhor como um desenhista. Eu comecei a viajar, fui pro Recife, fui para Buenos Aires, fui para São Paulo. Eu comecei a viajar para fazer pesquisa para desenhar as coleções, sabe? Só que também, assim, tipo, cara, desenhar uma coleção inteira sozinho, sabe? Com deadline super puxado. Eu comecei a meio que ficar, sabe, tipo, passar mal, assim, sabe? Não conseguia mais. Chega uma hora e depois tu não... Cara, tu não quer mais desenhar, porque as pessoas estão editando teu desenho o tempo todo, sabe? Estranho, assim. Tem toda uma questão também de ego, sabe? De ego do artista e tal. Porque todos os desenhistas ali são um pouco artistas, sabe? Eu sou muito menos artista do que vários outros desenhistas lá de dentro. Porque eu sou muito mais pragmático e, sabe, tipo, tá, tô fazendo esse desenho aqui só pra, sabe, pra chegar naquele ponto ali, entendeu? Eu comecei a ficar muito saturado. E aí eu comecei a procurar outras formas de, sabe, de me expressar e também de sair dali de Jaraguá ou, sei lá, sabe, tipo, vazar, porque eu lembro que um dia foi muito forte, assim, eu tava desenhando, eu parei, assim, aí eu fiquei olhando pra baixo, daí eu levantei, sabe, daí eu olhei tudo ao redor, tipo, todas as pessoas trabalhando, sabe, tipo, que na Ilha tinha aquelas paredes baixinhas, assim, sabe, de acrílico. Aí eu olhei todo mundo desenhando, todo mundo trabalhando, as estilistas, modelistas, desenhistas. E aí eu peguei e pensei, meu Deus do céu, eu não quero ficar aqui, sabe? Eu tinha a Leia, tipo, uma das minhas melhores amigas, trabalhava lá há anos também, há 8 anos, eu acho que na época. E eu pensava, meu Deus, eu não quero ser que nem ele, sabe? Eu não quero ser que nem a minha mãe. E aí eu comecei a pesquisar, tipo,
maneiras de sair de lá. Comecei a aplicar para universidades fora, tipo, eu apliquei para USP, para Unicamp. Como é que eu E nessa fui? época tu também fazia alguns freelas por fora, quando tava na Elian, ou não tinha tempo? Então, no começo não tinha tempo e eu já tinha, tipo, pensado, sabe, vou voltar a fazer freela. Uhum, Agora que eu tô trabalhando, eu vou voltar a fazer freela e vou, sabe, abrir um estúdio fora. Eu sempre tinha essa vontade, sabe, de abrir um estúdio, assim. Meu sonho era abrir um estúdio com a uhum. Mari. E pra mim foi, tipo, uma grande inspiração também. Tinha um pessoal lá da Malve, que era o João, o Xuxa, tipo, uns guris lá, que eles abriram o estúdio Grima, sabe? Sim, E claro. eu lembro que eu via, assim, eles planejando, sabe, na hora do almoço, tipo, eles estavam trabalhando na Malve, mas eles estavam se guardando dinheiro, se organizando para abrir o estúdio por fora, sabe? E eu pensei, cara, eu vou fazer que nem eles, eu vou continuar trabalhando e eu vou começar a procurar clientes fora, e aí depois que eu tiver tipo, estabilizado, eu vou sair. E Uhum. aí, na época, eu comecei a namorar com esse cara, o Alex, que ele era, tipo, trabalhava com teatro e tal na Scar, e ele era mais relacionado com o pessoal, sabe, tipo, da cena criativa da cidade, que era fora desenho e tal. E aí ele tinha esse amigo que trabalhava numa empresa lá de Blumenau. E aí esse amigo era estilista e ele me botou em contato com esse cara ali. E esse foi o meu primeiro cliente freela e foi, tipo, o meu melhor cliente freela até hoje, assim. Foi surreal, porque... porque eu tava cansado, tava trabalhando na Elian, eu tava exausto. E aí surgiu essa oportunidade, eu pensei, cara, quer saber de uma coisa? Eu já tô trabalhando aqui dentro. Se ele quiser meu desenho, ele vai pagar bem, sabe? Eu não vou cobrar tipo R$ 50, sabe? Uhum. E na época, pra mim, eu pensei um valor alto, pra mim era R$ 300, sabe? E aí eu falei, olha, pra fazer tipo raporte é tipo 350, pra fazer estampa Uhum. corrida é 300. E aí eu fiz uma média, sabe, entre 250 a 350 R$ 400, dependendo da complexidade. Aí eu fiz um primeiro raporte pra ele, e aí quando eu fiz o raporte, foi aprovado, tipo assim, ó, na hora, ele não precisei, tipo, alterar nada, sabe? E aí ele falou, agora tá ótimo, lindo, e eu vou te passar o teu contato pra essa mulher aqui de Blumenau, porque ela tá precisando de um desenhista. Tu quer? Aí eu falei, tá bom. Aí ele mandou o contato meu pra ela, e aí ela me mandou um teste. Quando eu passou o teste, também sem alteração nenhuma, ela Nossa, falou, que tá sonho. bom. Ela falou, agora aqui, ó, 30 desenhos pra tu fazer. 30 desenhos, tipo, por R$ 300 cada. Cara, eu pensei, agora sim. Aí eu comecei a fazer, fiquei tipo umas 2 semanas desenhando pra eles e fazendo a coleção. E aí um Uhum. dia rolou um negócio na Elian, assim, que tinha uma guria nova que era chefe, ela foi super, sabe, tipo, mal educada comigo, super blasé, snob. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não preciso ficar aqui. Sabe, agora eu consegui um cliente, foda-se. Aí eu peguei e saí de um dia pro outro. E aí eu comecei, sabe, tipo, correr pra abrir empresa, pra abrir a MEI, né? Porque pra tu trabalhar como desenhista fora, fazer freelance, tu precisa fazer nota fiscal, né? E aí eu Sim. comecei a correr atrás disso, assim, de fazer, tipo, abrir minha MEI, de achar o contador, de achar, etc, sabe? Fazer tudo o que eu tinha que fazer, assim. Aí comprei um computador pra mim, um iMac que eu não tinha. E aí eu comecei a fazer freela em casa, assim, sabe? E foi uma época maravilhosa, porque eu fiz muito dinheiro perto do que eu ganhava na Malve e na Elian, Tu sabe? lembra, assim, quantas vezes mais que era o teu salário? Meu, eu lembro que, tipo, eu lembro que eu ganhava, tipo, 1.800, aí tinha Uhum. as taxas, né? Uhum. E como freela, eu tava fazendo 20 mil por mês. Era muito Nossa. dinheiro, era muito surreal. Eu lembro que meu pai ficou chocado, assim, sabe? Meu pai ficava, meu Deus do céu. E foi isso, assim, sabe? Claro que foi 20 mil, depois foi 15 mil, depois acho que foi mais, tipo, uns, sei lá, 15 mil, e aí parou, assim. Uhum. Porque eu fiz meio que desenhei mais de uma coleção, eu acho que foi pra eles, simultaneamente. E aí Uhum. teve meio que o intervalo, sabe? Onde as estilistas iam pesquisar, onde elas estavam criando a coleção. E aí, até elas Sim, me sim. brifarem de novo, até elas me brifarem com novos desenhos, demorou um tempo, sabe? Tipo, uns 2 meses, Aham. eu acho. Foi ali que eu comecei a E, entender, assim, que, tipo, eu tinha que guardar dinheiro na alta temporada pra depois, né, tipo, tá mais tranquilo, assim. Ou uhum. achar outros clientes, né, e trabalhar que nem um louco.
E foi o que eu fiz, na real. E foi muito engraçado, porque assim, ó, eu, através do Alex, porque eu conheci o Alex, que ele me chamou pra fazer trabalhar num videoclipe dele, né? Tipo, ele tinha uma banda chamada Aurora Snow, e aí ele me chamou pra fazer a pintura no rosto de alguns do baixista, da Tati, que tocava teclado. E eu acabei, sabe, me envolvendo com outras coisas, que ali também foi, sabe, meu primeiro contato com, tipo, vídeo, edição de vídeo, direção de arte, porque eu botei a mão em tudo ali junto com o Alex, sabe? E ali eu conheci a Vicky. Eu conheci a Vicky, que eu acho que muita gente que é de Jaraguá conhece, que ela tem o Extranoica, né? Que é tipo um brechó e tal. Minha primeira semana em Jaraguá do Sul foi meio que mágica, assim. Eu sou de Joinville, né? Como já falei aqui. E apesar de Joinville ser uma cidade maior do que Jaraguá do Sul, eu acho que Jaraguá tem uma atmosfera muito mais artística. Pelo menos do que, assim, do meu meio social que eu vivi lá. Lá em Joinville, eu acho que eu achava que eu era até um pouco mais diferentona, mas no final das contas eu percebi que eu era bem normalzinha mesmo quando eu fui lá pra Jaraguá do Sul. Primeira semana, eu entrei fui sair pra jantar com as gurias lá, com as estilistas. E aí, eu conheci a Karen Matos e eu lembro certinho. Acho que ela não se lembra disso, mas eu lembro. Eu entrei no carro no Smart dela. Eu falei, Karen, posso ir contigo? Eu quero andar no Smart, que era do pai dela. E aí, no caminho, ela me levou pra Estranóica. Chegou lá, tipo, aquela vibe boa da Estranóica. Era uma festa também que a Estranóica fazia, que era um mix de festa com brechó. Era bem interessante, assim. Então, minha primeira semana lá foi bem legal. Me senti muito bem, assim, com aquela cena, tipo, artística de Jaraguá do Sul. É muito interessante, porque pelo fato de ter a Malve, Marisol, a Lunenda, todas essas empresas têxteis, né? Tipo, concentram um número gigante de pessoas, sabe, com essa inclinação criativa, que acabam trabalhando como estilistas, desenhistas, modelistas e tudo mais. E aí com a Vicky, logo depois que a gente fez o clipe, ela meio que, tipo, curtiu, assim, a minha linguagem de foto e tal, e do Alex de vídeo. E ela começou a chamar a gente para essas festinhas que ela fazia no jardim. E aí, aos poucos, essa festinha do jardim se tornou Extranoica, né? E eu e o Alex estavam sempre lá desde o começo com ela, e a gente ia fazendo, tipo, foto e vídeo dentro do Extranoica, dos eventos. A gente, antes de, sabe, tipo, fazer um evento, a gente fazia, tipo, uns comerciaizinhos, assim, sabe, para chamar as pessoas pro próximo evento. Ou fazia fotos para fazer os posters, sabe, para postar no Facebook e tal. Então, foi, tipo, uma série, sabe, de coisas que foram acontecendo uma atrás da outra, assim, e relações que eu fui fazendo com essas pessoas que foram, sabe, tipo, me projetando para fora do mundo do desenho, sabe? Que era uma coisa que eu não conseguia, tipo, me enxergar, sabe, fora, enxergar não sendo um desenhista. Eu pensava, o que eu vou fazer da vida, sabe? E aí foi ali, assim, nesse ambiente que eu comecei a me desenvolver como um fotógrafo, como um videomaker, como um diretor de arte. E é muito difícil, sabe, de me descrever como uma dessas coisas, porque eu não sou só um fotógrafo, eu não sou só um diretor de arte. Eu tenho uma ideia e eu quero contar uma história, entendeu? E aí eu uso, tipo, as ferramentas que eu tenho na minha mão, assim, seja uma câmera fotográfica, ou seja, tipo, um pincel. Eu quero contar uma história, e aí e a minha forma de contar uma história é visual, então foi ali, sabe, através desse tempo ali com a Vicky e aquele ambiente, sabe, hiper criativo com, meu Deus, muita gente, sabe, vinha de Joinville, vinham todos pra lá e era, sabe, tipo um Woodstock. Meu, aquilo ali foi, tipo, a minha maior referência, sabe, tipo, foi... Tá, agora me conta do episódio que te fez se interessar pela Fábrica Research Center, que quando eu tava lendo o texto que você me mandou, eu pensei, gente, isso aí é coisa de filme? Tá. Então, voltando ali para aquela época da Vicky, depois de um tempo, assim, que eu tava fazendo Extranoica e tal, eu terminei com o Alex, e aí foi muito forte para mim, porque, cara, foi meu primeiro namorado, e eu fiquei muito mal, meu Deus, muito mal. E aí a Vicky, eu lembro que ela ficou com... Cara, ela tava com tanta pena de mim, eu acho, que ela me chamou, falou, Gui, vem cá, eu vou fazer uma pasta, um macarrão pra ti, e a gente conversa e tal, sabe? Tipo, pra tu esquecer um pouco disso. Daí eu fui na casa dela naquela noite, eu chorei. E aí, enquanto ela cozinhava o macarrão,
eu fui na biblioteca dela, assim, que ela tinha, sabe, tipo, uma estante cheia de livros e revistas. E aí eu peguei essa revista, assim, e era uma revista muito estranha, sabe, tipo... E aí dentro dessa revista, que era Colors Magazine, tinha, tipo, um cartão amarelo, que era tipo, uma chamada, tipo, uma call for the wanted creativity, que é, tipo, essa residência artística que eles ofereciam na fábrica, né, que é esse centro de pesquisa da Benetton, da United Colors of Benetton. Era residência criativa, assim, residência artística. E eu não sabia na época o que era esse conceito de residência artística, sabe? E aí eu lembro que eu não sei se na época eu tirei uma foto com o celular ou se eu escrevi. Só sei que eu terminei a janta com a Vi, fui pra casa, uns dias depois eu botei no Google, sabe? Fábrica Research Center. E aí eu vi e comecei a pesquisar, a ver, tipo, e vi que tinha uma série de, tipo, requisitos pra se tu quisesse aplicar pra residência, né? Tu tinha que ter menos de 25 anos, tu tinha que escrever uma carta de submissão, assim, sabe? Tipo, a dizer por que você queria ir lá e tal. Aí você escolhia uma das... você escolhia uma das categorias, tipo fotógrafo, ilustrador, videomaker, interactive design, na época já tinha. E tinha que botar teu portfólio. Aí eu lembro que eu fiquei, tipo, um tempo, assim, umas 2 semanas, acho que foi, tipo, fazendo meu portfólio e tal. Eu fiz um PDF na época. Aí eu apliquei pra eles. E aí Então ninguém aplicou nunca me pra respondeu. parte de ilustração, então. Apliquei pra parte de ilustração. Eles não pediam pra ter faculdade nem nada ou algo assim, porque você acabou nunca fazendo faculdade, né? Mas não tinha o requisito de fazer faculdade, de ter faculdade ou qualquer coisa. Tanto que eu podia ter 19 anos, podia ter 17 anos e eu podia aplicar, Legal. entendeu? Eu acho muito legal isso, que pudesse falar um pouco disso depois, sobre esse negócio, tipo, de ter aprendido tudo fazendo mesmo, sabe? É Não, muito incrível isso, porque eu gosto do ambiente acadêmico, mas eu sei que é um ambiente muito tradicional, que tem muita coisa pra melhorar. Então eu vejo histórias assim como você e muitos outros estilistas que ou começaram a faculdade e abandonaram, ou mesmo nunca começaram a faculdade e sempre conseguiram se desenvolver trabalhando mesmo. Não, exato. Eu tenho, inclusive, eu posso falar depois sobre isso, mas eu tenho um pouco de dificuldade de ler, bastante dificuldade de ler. Eu li um livro na minha vida, e demorei 2 anos para ler o livro, que era tipo fino assim. E eu tenho dificuldade, eu não consigo me concentrar, eu tenho dificuldade de ler. Eu sou muito mais visual, sabe? E então, por causa disso, foi muito difícil sempre pra mim fazer a escola. E então, tipo, foi por isso também que eu parei de estudar, sabe? Eu parei de estudar no ensino médio. Só que depois, só pra explicar, eu parei de estudar, mas quando eu tava na Elian, eu fiz aqueles, tipo, sabe que tu faz, tipo, 3 anos do ensino médio em 6 meses? Tipo, Supletivo? Supletivo, assim, eu fiz supletivo. E aí, e depois eu comecei uma faculdade. Eu comecei ali em Guaramirim, que era do lado de Araguá. Eu comecei a fazer design e moda, que era tipo uma faculdade que tinha as 2 matérias. Só que eu fiz tipo, sei lá, menos de 1 ano e larguei porque, enfim, não curti, sabe? E não conseguia também na hora do teste, eu não conseguia escrever, não conseguia ler. Era meio horrível, assim, pra mim, sabe? Então, basicamente, eu acho que muito do que eu vou falar aqui, né, pra ti, e se tiver um nome pra essa conversa, seria aprender fazendo, porque tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo eu aprendi fazendo, sabe? Ninguém me ensinou, tipo, na verdade, na Malve, quem me ensinou a usar Illustrator e Photoshop foi o Wilmar. Já citei o Wilmar aqui umas 10 vezes, ele ensina todo mundo, até estilista, cara. Cara, o Wilmar me ensinou, assim, a mexer em todos os programas da Adobe, sabe? Tipo, que tu consegue ilustrar, né? Tipo, Adobe Photoshop, Illustrator e sei lá o quê. O resto eu aprendi fazendo, sabe? Eu aprendi, tipo, fazendo. Então, foi isso, assim. Aí eu apliquei pra fábrica, depois, tipo, de uns 3 meses eles me responderam, só dizendo... Foi essa mulher chamada Mônica, que depois provavelmente ela vai vir na história de novo. Ela me respondeu dizendo, tipo, super, tipo, mean, sabe? Tipo, malvado, assim, você não é bom, isso não é um portfólio que a gente considera, tipo, aplicável, e você não vai ser chamado, ponto final.
Meu, aí pra mim foi tipo, chorei, porque, que droga, sabe? Não vou conseguir sair dessa cidade jamais. Tipo, era a minha única oportunidade, sabe? De ir pra um lugar que eu não preciso, que é completamente prático, que eu não precisava escrever, não precisava ler. E eu pensei, fudeu, né? Até porque eu tava lá em Jaraguá, né? Essa residência artística, eles ofereciam casa, comida, ofereciam 700 euros por mês e te ajudavam com o visto, sabe? Então era perfeito, Foda. porque era uma residência artística que buscava, sabe, integrar pessoas do mundo inteiro, jovens criativos do mundo inteiro, sabe? Não importa de onde tu não importa nada, sabe? Era sobre, tipo, era sobre diversidade, sobre integração, sabe? E eu pensei, foda-se, continuei em Jaraguá, ilustrando, fazendo freelance e tal. Aquele foi o meu mundo por um bom tempo, sabe? Só que através da internet, através do blog, através do Tumblr, eu comecei a me conectar com pessoas, tipo, de outros lugares do mundo, sabe? E do Brasil, principalmente, mas também do mundo. E um deles foi o Gui Silva, que é um grande amigo meu. Foi ele que me ajudou também a me introduzir na cena criativa, sabe? Na moda, no Brasil principalmente. E depois de um tempo conversando, ele acabou me convidando para ir lá para Caxias do Sul para fazer umas fotos. E eu lembro que eu peguei o ônibus, fiquei tipo, sei lá, acho que foi 12 horas no ônibus, cara, foi muito tempo, foi horrível. Cheguei lá em Caxias, encontrei ele e o Rodolfo, que era o namorado dele na época, e eles eram conhecidos como Silva plus Semin, que eram, tipo, 2 fotógrafos, assim, eles faziam, tipo, foram os primeiros fotógrafos da minha geração, sabe, tipo, a fazer um trabalho mais pop, assim, e fazer algo diferente do que estava sendo feito até então, sabe? E aí eu fiz essas fotos com eles, e a partir dali, muitas pessoas de São Paulo, principalmente, começaram a me seguir, sabe? Pessoas que estavam do Brasil, que também estavam trabalhando em Paris, sabe, com moda, e eu pensei, tá, eu vou procurar alguma forma, sabe, de sair de volta, sabe? Mesmo depois que eu não tinha passado na fábrica e tal. E aí eu conheci o Elial, que foi, tipo, meu segundo namorado. E ele falou, tipo, meu, vem pra cá, eu tô morando na Holanda, vem pra cá. Eu tenho um apartamento alugado até o final do ano. Vem conhecer e tal, vem tentar alguma coisa aqui. E eu fiquei lá, tipo, 3 meses ilustrando o livro, morando lá com ele e tal. E, meu, foi surreal, assim, porque eu tava vivendo aquela vida, sabe, que eu via no Pinterest, que eu via no Tumblr, que eu via, sabe, tipo, cafezinho aqui do lado, computador, sabe, a Wacom, e, sabe, trabalhando, desenhando no parque, trabalhando, desenhando em casa, na biblioteca, nos cafés. Eu lembro que nessa época tu até chegou a vender algumas ilustrações de lua, né, na rua. Eu lembro que eu seguia você no Instagram e eu via isso. Sim. Não, isso foi mais pra frente. Ah, é? Mas, sim, porque eu vivi esses 3 meses ali, depois eu voltei pro Brasil, pra Jaraguá, fiquei 5 meses em Jaraguá. Aí eu me mudei pra Porto Alegre, porque o Eliar morava lá, né? E aí a gente se mudou juntos pra lá, num apartamento ali no Bonfim. E aí depois eu voltava sempre, sabe, uma vez por ano a gente voltava pra Holanda pra visitar os nossos amigos. E, meu, a gente voltava pra Holanda sem grana nenhuma. E a gente, tipo, literalmente, a gente fazia no cartão de crédito a passagem, sabe? Não tinha grana. A gente chegava lá, eu tinha essas luas que eu pintava em aquarela, né? Era uma folha em branco e no centro, tipo, um círculo, tipo, com manchas que parecia uma lua. E eu fiz uma série de luas, e aí a gente vendia, sabe? A gente segurava a prancheta aqui do lado, ia na Dam Square, ia, tipo, nas áreas mais turísticas de Amsterdã, e ficava na rua, sabe? Tipo, would you like to have the moon? E a gente oferecia para as pessoas, os turistas, e eles, tipo, sabe, riam, falavam, tipo, why not, you know? E aí compravam, e era, tipo, 15 euros cada lua, sabe? E eu fiz as primeiras pinturas, eu pintei as primeiras luas, eu escaneei elas, e aí eu só imprimia de novo elas no papel de aquarela. Então parecia que elas eram todas pintadas originais, sabe? Sim. Não falava que eram originais, eu não mentia dizendo que eram originais, eu falava, é uma cópia, mas, tipo, era muito bem feito, sabe? Parecia muito real. E aí, eu lembro que, cara, a gente ficava 27 dias, 25 dias, toda vez que a gente ia, fazia, tipo, 2.000, 2.500 euros só vendendo lua na rua. Pagava as passagens, pagava hospedagem, pagava comida, mas era perrengue, assim, sabe? Não era fácil.
Tipo, teve vezes que eu achei que eu ia dormir na rua, assim, porque que não tinha... A gente ganhava dinheiro pra pagar onde a gente ia dormir na noite seguinte, sabe? Então, foi muito louco, assim. E esse meu segundo namorado, ele era muito corajoso e, sabe, ele tinha esse espírito, sabe, muito, tipo, essa cara de pau que eu não tinha, sabe? Então eu pintava, eu fazia as coisas e ele vendia, ele, sabe, Aham. ele conseguia fazer toda essa parte pra mim ali. E aí por um tempo eu fiquei ali em Porto Alegre morando no Bonfim e tal. Eu ainda estava fazendo uns trabalhos para Up Kids, que era essa marca lá de Blumenau que eu fazia as estampas, né? Que foi um dos melhores Uhum. clientes que eu tive. Até que chegou um momento que eles começaram a pedir para baixar o valor, sabe? Eles começaram a pedir, tipo, você podia fazer essa estampa por, sei lá, R$ 150? Aí eu, não. Por quê? Ah, não, porque a gente tem esse outro desenhista que tá cobrando 80. E aí quebrou o meu negócio, sabe? Uhum. Porque não valia mais a pena eu fazer, tipo, todos aqueles desenhos que eu fazia por, tipo, R$ 80, sabe? Tipo, era menos que a metade, sabe, do que eu ganhava antes, assim. Uhum. E aí, um dia, era noite, eu tava cozinhando em casa e tal, esperando o Eliel chegar da escola, ele fazia universidade em arquitetura. E aí, ele chegou em casa rindo assim e falou: Consegui um emprego pra ti, um novo emprego pra ti. Aí eu falei: Como assim? Aí ele falou: Não, eu tava passando aqui na rua, naquele prédio lá que a gente sempre passa, porque tinha esse prédio que parecia abandonado que a gente passava, só que do lado de fora a gente conseguia sempre ver uns IMAX, assim, sabe? Dava pra ver. Era um estúdio, mas parecia, sabe, um prédio abandonado, assim. E ele falou, passei ele na frente, tinha essas pessoas, tinha essa festa ali. Eu pedi pra entrar, eles deixaram eu entrar. E eu comecei a falar com esse cara, que era o dono do estúdio, sabe, por coincidência. Eu mostrei o teu Instagram e ele me pediu pra conversar contigo na terça-feira. E aí eu, tipo, meu Deus, como assim, sabe? Tipo, tá bom, né? Aí chegou de terça-feira, e aí eu fui lá falar com ele. A gente conversou, tomou um café, assim, e ele falou, não, eu achei teu portfólio incrível, tipo, todas as coisas que tu fazia, que tu faz, e as coisas que tinham no meu portfólio, na época, no meu Instagram, eram as coisas do Extranoica, entendeu? As fotos, tinha, tipo, Massa. os posters que eu fazia no Extranoica. E aí ele falou pra Aham. mim, não, o que me chamou a atenção no teu portfólio é isso. E aí eram os posters que eu fiz pra Vicky, sabe? E aí eu fiquei, tá, meu, que ótimo, né? Tipo, me avisa se tu realmente quiser me chamar pra fazer alguma coisa e tal. Aí naquela noite ele me ligou dizendo, olha, conversei com os meus sócios e a gente vai te oferecer tanto pra tu trabalhar pra gente como diretor de arte. E aí eu fiquei, meu Deus, como assim diretor de arte, sabe? Eu nem sei o que é isso. Aí eu comecei a procurar no Google, sabe? O que é um diretor de arte? E aí e aí eu tava muito inseguro, assim, mas eu fiz a entrevista com ele na terça, e na terça seguinte comecei a trabalhar, sabe? E foi muito louco, porque ele falou pra mim assim, olha, tu vai começar a trabalhar terça-feira, mas na segunda-feira eu tô indo pra Londres, e eu vou ficar lá 3 meses, sabe? E aí ele foi viajar e me deixou trabalhar, me botou dentro da empresa ali. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? Eu não sei, eu não sei fazer um diretor de arte. Só que aí foi, sabe? Eu entrei, aí comecei a trabalhar ali com o pessoal, tinha bem poucas pessoas na época, e a gente estava trabalhando para a Melissa. Então eu comecei a fazendo, tipo, editando conteúdo para a Melissa, sabe? Você sabe a Melissa, né? De sapatos. Claro. E aí eu Acho que comecei no a editar Brasil, se a pessoa não conhece, não existe quem não conheça a Melissa, né? não, é muito forte lá, né? E naquela época era muito jovem ainda esse universo, sabe, de empresas no Instagram e tal. A gente estava aprendendo a fazer, sabe? Uhum. Eu estava aprendendo muito, muito mais, porque é tudo novo para mim, né? E eu lembro que depois de uns meses lá editando conteúdo para eles, eu falei, por que a gente não vai pro Fashion Week? O Vitorino Campos estava fazendo desfile no São Paulo Fashion Week, e ele tava desfilando com Melissas, né? E eu falei, por que a gente não vai lá e faz tipo e a gente faz sabe, um making of, um backstage, assim, tipo um documentário backstage do desfile.
E aí e aí todo mundo da agência falou pra mim, não, tipo, tá viajando, sabe, propondo isso, tipo, eles nunca vão aceitar. E aí eu peguei e liguei pro meu chefe, que tava ainda tava, eu acho que em Londres, e eu falei, olha, eu tive essa ideia. Aí ele pegou e falou, não, eu vou propor lá pro pessoal. Aí ele propôs, e aí aconteceu que eles me mandaram pro Fashion Week pra fazer esse backstage, sabe? E aí eu fui lá, tipo, com um crachazinho, assim, de Uhum. fotógrafo, comecei a fazer fotos, sabe, tipo, das modelos se maquiando, todas aquelas cores, aquele universo ali, daquela historinha. Fi- é, Daí depois que eu terminei o backstage, eu corri pro pitch, lá pra frente, sabe, lá da catwalk, onde ficam os fotógrafos, e tipo, Uhum. clá, 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 tirei as fotos, sabe, tipo, do desfile. Meu, eu fiz um puta conteúdo, sabe? Aí cheguei, aí eu viajei, no mesmo dia voltei pra Porto Alegre, e editei no aeroporto, sabe, o vídeo, e fiz assim, pronto, sabe? Eu fiz, tipo, fiz tudo e entreguei na mão, assim. Eu lembro que meu chefe ficou impressionado, sabe? Ele ficou, meu Deus. Ele olhou pros meus outros dois chefes e falou, caras, a gente achou o nosso diretor de cena, uma coisa assim, ele falou na época, sabe? E aí, a partir disso ali, eu comecei a, saber fazer muito mais trabalhos autorais. Em vez de editar Uhum. conteúdo, eu viajava, comecei a fazer mais Fashion Weeks. A gente começou a oferecer outros serviços para Melissa, sabe? De, tipo, pequenas campanhas, sabe? Pequenos editoriais para comunicar alguns produtos. Porque o que acontecia na Melissa, e acontece em muitas marcas hoje em dia ainda, é que eles fotografam a campanha de primavera-verão ou de outono-inverno, né? E aí só que eles têm tipo esses lançamentos, esses micro lançamentos entre estações, só que eles não têm conteúdo para aquilo ali, entendeu? E aí a Uhum. gente entrou ali propondo esses novos conteúdos, esses novos editoriais. E ali, cara, foi tipo, sabe, eu fui de 0 a 100, tipo, comecei a aprender a editar vídeo, sabe? Aprender a editar longos vídeos. E ali dentro da Transa, que era a agência que eu trabalhava, meu Deus, foi onde eu mais me desenvolvi, assim, de todos os lugares que eu trabalhei, sabe? E eles me deram muito espaço, sabe, para fazer o que eu queria. A gente fez um mini documentário para Instagram TV, para Melissa, que chamava O Que é Família, né? Que a gente viajou para o Rio de Janeiro, para São Paulo, fez em Porto Alegre também, viajou para vários lugares. E cara, para esse trabalho foi o mais surreal, assim, sabe? Foi ali que eu comecei a trabalhar como diretor de criação, não só como diretor Uhum. de arte. E aí eu fiz o casting, eu escolhi o time que ia trabalhar comigo, escrevi roteiro, Que foda. trabalhei com o cenário, tipo, defini onde eu queria que fosse feito, sabe, qual set. Uhum. E além de tudo, editei todo o Nossa. documentário. A única coisa que eu não fiz foi a cor, porque colorista foi o Tergolina, que é um cara lá de Porto Alegre, super foda também. Mas foi incrível, assim, porque ali eu aprendi, sabe? Eu aprendi fazendo. Cara, olha como foi surreal. Na época ali que eu fiz o Que é Família, eu tava apaixonado por essa cantora, chama Duda Beat, e ela tava recém começando ali naquela época. E eu coloquei, eu pedi pra colocar no casting ela, e a gente entrou em contato com ela e ela aceitou. Eu fui na casa dela, eu entrevistei ela pessoalmente na casa dela, a gente saiu pra almoçar, tudo. Que Meu Deus, eu foda. conheci o namorado dela, os amigos dela, tudo. Ela contou toda a história dela pra mim, sabe? E eu fiz ali, sabe? Eu tinha a minha câmerazinha na mão, eu fiz tudo ali, sabe? Foi surreal. Meu, eu lembro que teve essa cena que eu subi em cima da cadeira, assim, e eu lembro que na minha cabeça eu tinha as imagens que eu queria, né? E aí eu meio que dava um jeito com o meu corpo de fazer elas acontecerem, sabe? Então eu subi Muito numa foda. cadeira e eu lembro que eu queria essa imagem, eu queria fazer essa imagem das Bauer Sisters, que elas estavam deitadas no chão e eu queria fazer a câmera, tipo, girando, sabe? Fazendo assim, ó. E eu lembro que eu botei a tira da câmera aqui no meu pescoço, botei a câmera pra frente, sabe, com toda a minha força, e aí eu comecei a fazer isso aqui, ó. Comecei, tipo, girar. Eu tremia, assim, mas eu segurava pra não tremer, sabe? Eu fazia assim, ó. Meu, e ficou linda a cena, sabe? Tipo, ficou, tipo, girando, Eu assim, vi o sabe? vídeo, eu consigo lembrar exatamente de qual cena que é. Nossa, nossa, E incrível. daí na época, tipo, foi a Vika, foi a Nora, elas me ajudaram com o styling e tal.
Só que, tipo, eu falava, sabe, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que ela esteja usando rosa, ela esteja usando verde, e essa aqui vai estar no meio. Teve um episódio que a gente fez com a Fernanda Paes Lemes, não sei se você sabe quem é. É Sim, uma, sim. uma global lá, aquelas famosas. Uhum. E a gente foi na casa dela, sabe, eu deitei na cama com a avó dela, ela falou da história com o pai dela, contou todas, sabe, as coisas. E foi muito surreal, porque eu lembro que eu era criança, tipo, eu ouvia Sandy Júnior, e ela tava, tipo, numa minissérie com o Sandy Júnior, sabe? E eu Sim, tava ali depois muito bom. trabalhando com, sabe, gravando ela na casa da avó dela, sabe? Meu, foi muito surreal, assim, é muito... Tem coisas que eu lembro que, cara, muito louco. Tem esse também, o primeiro episódio que eu acho que a gente fez, que a gente gravou em Porto Alegre, eu fiz com as Irenes, que é esse coletivo de artistas queer Uhum. de Porto Alegre. E também, cara, eu era muito fã delas. E elas faziam voguing, elas, sabe, elas dançam, elas são, tipo, artistas, assim, muito fodas. E foi muito interessante, assim, porque através desse projeto eu fui conhecendo essas pessoas que eu era fã, sabe? E aí, então, como que depois desse período que tu tava em Porto Alegre, como que tu acabou indo parar na Europa de novo? Então, agora, essa é a história mais louca. Eu tava trabalhando na Transa, só que eu e o Eliel, a gente já tava cansado de Porto Alegre e a gente queria muito voltar a morar na Holanda, sabe? A gente sempre falava, vamos voltar a morar na Holanda, vamos voltar a morar na Holanda. E a gente tinha esse sonho, sabe, de morar na Europa. Só que é muito difícil pra gente que é brasileiro se mudar para o exterior, porque tem toda a questão de visto, né? Então, ou você consegue um trabalho, ou você casa com alguém, ou você, né, aquele clichê, as histórias clichês que a gente já conhece, assim. Não é Uhum. fácil. Então eu comecei a procurar, sabe, aplicar para trabalhos, comecei a procurar aplicar para, sabe, tipo, marcas, tipo, em Paris e tal. Peguei uns contatos com pessoas que eu conhecia de lá, sabe, que eu acabei conhecendo através lá do Gui Silva lá, quando eu fiz aquelas fotos quando eu fui para Caxias do Sul, sabe? Pessoas que entraram em contato comigo lá daquela época, eu comecei a falar com eles novamente, pedir, sabe, tipo, ajuda de como fazer e tal, para aplicar. Aí não deu em nada. Aí o Eliarro me falou assim, ele sabia da história da fábrica, né? Porque eu sempre ficava, tipo, às vezes eu fiquei obcecado com a fábrica, sabe? Eu ficava pensando, eu queria muito ter ido, eu queria muito ter ido. E aí eu ficava, tipo, entrava no Google Maps e andava, sabe, nas ruas de Treviso, que é a cidade onde fica a fábrica. Meio louquinho, assim, meio paranoico, sabe? Meio obcecado. E aí ele falou pra mim, por que que tu não aplica de novo, sabe? Tu ainda tem 25 anos, aplica antes que tu fique velho demais pra aplicar. E eu falei, eu não, nunca mais vou aplicar. Eles falaram pra mim que eu não sou bom e tal, eu não vou aplicar. E aí ele insistiu, insistiu. E eu tava gravando com a família na época, então, cara, eu tava muito cansado, eu tava exausto, sabe? Eu não conseguia. Uhum. Só que eu peguei, reuni toda a força que eu tinha, fiz o meu portfólio de novo, com todas as fotos e vídeos e todo o material que eu tinha feito, que não tinha nada a ver com ilustração, e apliquei como fotógrafo. Eles me responderam 2 semanas depois, e eles me responderam dizendo que eu tinha sido aceito, que eu tinha sido aprovado para ir para a fábrica. E aí foi surreal, assim, eu fiquei, meu Deus do céu, eu chorei. Eu choro muito, eu sou muito chorão. E foi muito louco, porque foi no mesmo e-mail, o mesmo e-mail que eu usei para aplicar a primeira vez, eu apliquei na segunda. E a Aham. Mônica se lembrou do meu portfólio e ela falou, e ela até fez uma piadinha, sabe? Ah, agora sim, sabe? Caraca. Mas assim, Aí, é muito foda, porque, tipo assim, a pessoa tem que ser fora da curva mesmo, como você, porque imagina, tu tem que ter menos de 25 anos e um portfólio muito foda. Meu Deus. não, é muito complicado, assim, porque é isso que tu falou, sabe? Pessoas com 25 anos não têm um portfólio muito concreto, sabe? E, de fato, não é fácil. Enfim, eu apliquei, fui aceito e fiquei uhul, sabe? Tipo, agora sim. E aí eu lembro que foi nessa época que tava tendo as eleições, eu acho e que o Bolsonaro tava, tipo, começando ali, sabe? Tipo, a aparecer e tal. Uhum. E aí eu lembro que 2 semanas depois que eu fui aceito,
eu recebi um novo e-mail da Mônica dizendo: infelizmente as coisas mudaram, você foi aprovado, porém a gente não oferece mais uma bolsa de estudos porque algumas coisas mudaram na fábrica. Aí eu peguei e respondi: não, eu não me importo, sabe? Eu vou de qualquer forma, eu vou guardar dinheiro e vou. E ela falou: não, mas agora para você vir para a fábrica você precisa pagar 15 mil euros. Putz. E 15 mil euros é muito dinheiro em real, a gente sabe, né? A gente que é do Brasil, a gente sabe. E eu blefei, assim, eu falei, foda-se, não importa, eu vou guardar dinheiro e vou, sabe? Eu sabia que eu não ia guardar dinheiro, mas enfim. E aí eu continuei fazendo, terminei de gravar o Que é Família, e aí quando eu terminei de gravar o projeto, eu cheguei em casa, e aí eu respondi ela dizendo, escrevi um e-mail dizendo, olha, a situação no Brasil é essa, tipo, tem esse louco que tá se elegendo como presidente, e eu não quero ficar nesse país que eu tenho medo, e eu sabe, eu não vejo um futuro pra mim aqui. Deu uma exagerada, né? E aí ela respondeu dizendo, ok, a gente vai abrir uma exceção para ti, a gente não vai te pagar para você vir para cá, mas você também não precisa nos pagar. Então você vem, a gente te oferece o apartamento, mas é isso, o resto, as despesas de avião, de visto, de tudo, você faz por si mesmo, sabe? A gente não Cara, paga. que foda. Aí eu falei, foda-se. Aí eu continuei trabalhando na Trans até o final do ano, na real até janeiro de 2019. Aí eu pedi demissão, trabalhei até o final de janeiro e 1º de fevereiro foi o dia que eu cheguei em Treviso. Eu tava alugando esse apartamento ali no Bonfim, fazia uns 3 anos, eu acho, e eu peguei esse apartamento por transferência, né? Tipo, do outro morador que morava lá. Quando eu peguei por transferência, eu assumi todos todos os defeitos do apartamento, tudo, eu assumi. Sim. Não teve uma revisão, sabe? Então eu assumi todo o apartamento como estava. Quando eu saí, a imobiliária fez uma revisão no apartamento e eu tinha que pagar 7 mil reais em reforma. E 7 mil reais, eu tinha 7.200 reais guardado. E esse era o dinheiro que eu ia usar para ir para a fábrica, entendeu? Cara, eu lembro que eu fiquei tão transtornado e eu fiquei, caralho, que foda, sabe? Eu não vou poder ir porque eu não vou ter dinheiro. Eu pensei, foda-se, eu vou passar fome, mas eu vou, sabe? Aí eu paguei 7 mil reais da minha reforma, sobrou, tipo, alguns reais na minha conta, que foi, tipo, o suficiente pra passar a última semana ali em Porto Alegre. E aí eu pensei, eu vou, sabe? Eu fiquei morando na casa da tia do Elial por uma semana, junto com ele, até pra gente poder fazer a mudança, vender todos os móveis. Nem vender, a gente não conseguiu vender nada, a gente deu de graça todos os móveis, guarda-roupa, cama, tudo. E aí o Eliarro também, ele ia pra Israel, né, nessa época, e eu ia pra fábrica, né, pra Treviso. No mesmo dia a gente viajou. E no dia da viagem, eu tava tipo assim, ó, eu não tinha dinheiro pra comer uma coxinha no aeroporto. Tem noção o quão louco que eu sou? Eu não tinha 1 euro. Eu não tinha 1 euro. Caraca. Eu ia chegar lá e não sabia como eu ia fazer, entendeu? Eu fui, tipo, louco da cabeça. No dia da viagem, em cima da mesa da cozinha, a tia do Eliab deixou um envelope, 2 envelopes. Um envelope pra ele e um envelope pra mim. E dentro desse envelope tinha 300 euros. E com 300 euros, eu passei 3 meses na Europa. Cara, isso é muita história de filme. Mas aí, pelo menos, apartamento, onde morar, tu tinha onde morar. Não, com certeza. Onde morar, eles estão me oferecendo, sabe? E aí, o que tu fazia? O que consiste essa residência artística? O que tu fazia lá? Tipo, um curso? Ou já era meio que um trabalho? Então, o conceito da fábrica é, você chega lá, eles te oferecem a casa, comida e até então um salário de 700 euros por mês. Só que... E você faz tempo integral, né? 8 horas por dia, mais ou menos. E aí, nessa residência de 1 ano, que dura, tu desenvolve um projeto pessoal teu, que pode ser qualquer coisa, sabe? Pode ser um livro, pode ser uma exposição, pode ser um móvel, uma coleção de móveis. Então, muita gente que foi para a fábrica expôs na Semana de Design de Milão. Teve gente que acabou fazendo livros, sabe? Tinha um fotógrafo, isso é muito louco. Tinha um fotógrafo que, quando eu era adolescente, eu tinha as fotos dele na parede do meu quarto. O nome dele chamava James Mollison.
e ele era um fotógrafo que fez uns projetos, ele era fabricante, né, ele era estudante na fábrica, e ele fez um projeto em que ele foi para o Afeganistão, através da ONU, e eles fizeram um projeto pro World Food Program, e ele foi nesse campo de concentração de imigrantes, assim, tipo, que estavam fugindo do Oriente Médio, e ele fotografou várias pessoas, sabe, tipo, do Afeganistão, da Síria, de vários lugares, assim, do Oriente Médio. E ele fez um livro chamado Hunger, tipo, um livro não, mas tipo uma revista, e essa revista, as fotos, foram expostas na sede da ONU em Nova York. E então esse tipo de projeto, sabe? Ia desde até a escultura, sabe? Tinha essa guria, eu acho que uma vez ela fez uma águia, tipo uma escultura de uma águia tipo, de 3 metros de altura, toda feita com balas, cartuchos de balas, sabe? De armas de guerra do Oriente Médio. Então era tipo um approach muito social, sabe? Tinha muito esse lado social dentro da fábrica, mas também tinha design. E dentro da fábrica é onde eles criaram e eles editavam a Colors, que foi aquela revista que eu vi lá na casa da Vicky, que foi a revista que me fez aplicar para a fábrica, entendeu? Então, esse é o programa, assim. Porém, não foi nada disso a minha residência, porque, como a Mônica falou para mim lá no começo, ela falou, não vem, porque o jogo mudou, tudo mudou, e agora as coisas são diferentes, então, né, não vem. Quando eu cheguei lá, eu cheguei num sábado, à noite, 6 horas da tarde, e, cara, um dia antes de ir pra lá, eu não tinha ideia de como eu ia fazer, porque eu tinha que sair do aeroporto de Veneza, ir até a fábrica, que é lá no interior, super, tipo, no meio do campo, tipo, 25 minutos de carro de Treviso. Então eu tinha que sair do aeroporto de Veneza, ir pra fábrica, no sábado à noite, pegar a chave da casa, do apartamento, e ir pra Treviso. Eu não sabia como eu ia fazer isso. Eu sabia que eu tinha a Alessandra Piazeira, que morava na Itália, né? E foi ela quem, inclusive, me deu o teu contato pra gente fazer, né, essa conversa. Eu lembro dela, que eu conheci ela também na Estranoica, e ela tocava harpa com o meu irmão. E eu mandei uma mensagem pra ela dizendo, Ali, eu tô indo pra Itália. Eu preciso, né, eu preciso ir até Treviso, sabe como eu faço? E aí ela falou, Gui, eu vou te buscar, não tem problema, eu vou te buscar. Ela pegou o carrinho dela, que era tipo um Fusquinha, sabe? Tipo um Fusquinha, assim, mas é um Cinquecento, não um Cinquecento, era tipo um carrinho pequenininho, sabe? Ela foi dirigindo lá de Pesqueira del Garda até Veneza, na chuva, me pegou com a minha mala lá no aeroporto, e ainda por cima trouxe uma bicicleta pra mim, uma bicicleta rosa, pink, atrás do carro, tipo, o carro era minúsculo, sabe? A bicicleta quase era o tamanho do carro, entendeu? Ela me trouxe de presente uma bike, porque ela sabia que eu ia precisar pra me movimentar. Me levou até na fábrica, a gente pegou a chave do apartamento, foi até Treviso, ela me deixou no apartamento e voltou pra outra cidade longe, pra Torino, porque ela tinha que fazer uma viagem com a namorada dela no dia seguinte. Foi muito surreal. Então, foi assim que começou, né, o meu primeiro dia aí na Itália. E eu já tive muita sorte, porque, meu Deus, eu tenho essas pessoas que me ajudam. Se não fosse pela Ali, sabe, eu não sei o que teria acontecido. Aí eu lembro que eu peguei no dia seguinte, peguei a bicicleta e fui no domingo, e fui da minha casa, do apartamento, que era no centro de Treviso, até a fábrica, que era 45 minutos de bike. Fui e voltei, só pra, sabe, no dia seguinte não chegar atrasado. Porque eu tinha 300 euros pra passar 3 meses, e eu não queria gastar com ônibus, eu não queria gastar com nada, sabe? Eu tinha que guardar aquele dinheiro pra comer. E foi assim, eu cheguei lá, na segunda-feira, na fábrica, e imagina que era aquele lugar que por anos e anos eu olhava as fotos na internet, eu ia no Google Maps, eu ficava stalkeando. Parece tipo um Olimpo, sabe? Parece tipo um lugar dos deuses, assim, que tem aqueles pilares, assim, tem um espelho da água. Foda. É tipo uma coisa surreal. Pra mim era surreal, entendeu? Pra mim era tipo, meu Deus, eu não consigo acreditar. Eu tenho os vídeos, eu fiz os vídeos desde o meu primeiro dia, documentei tudo. Meu, tava lindo, o céu azul, sabe?
Porque no sábado e domingo choveu. E no primeiro dia, céu azul, sabe? Surreal. E aí, eu cheguei lá, 8h30 da manhã, e as pessoas só chegavam às 9h30. Então eu cheguei antecipado, mas ainda bem que a Mônica chegou um pouco mais cedo que eu. Um pouco depois de mim. Eu cheguei tipo 8h30, ela chegou tipo 9, sabe? Aí ela chegou assim, olhando pra mim, fazendo assim com a cabeça. Aí a primeira coisa que ela falou pra mim foi: eu te falei pra não vir. Aí eu fiquei assim, né? Meu Deus, esse é minhas boas-vindas, né? Aí eu entrei com ela, sentei tipo no escritório dela, assim, no primeiro andar. Ah, peraí. Falava inglês ou falava italiano? Falavam inglês com um sotaque super italiano. Tipo, eles quase não falam inglês ali. Isso é muito... Depois eu vou entrar nesse tópico, assim, mas é muito louco, porque é um centro de pesquisa para pessoas do mundo inteiro, mas as pessoas que trabalham ali, o staff, é tudo italiano, sabe? E aí, aconteceu que nessa hora, quando ela me trouxe ali pra dentro, tava super frio, meu Deus, fevereiro é super frio aqui, e eu assim, né, tipo, meu Deus, com frio dentro do escritório, de repente eu só ouço a porta abrindo, assim, aí eu ouço, tipo, toc, toc, toc. E aí vem esse cara velho mancando, assim, é o Oliviero Toscani, não sei se você sabe quem é. Sim, Oliviero fotógrafo, Toscani né? é um Da fotógrafo, Benetton, tipo, né? um dos maiores fotógrafos mais importantes pra moda e comunicação dos anos 90, né? Ele passou andando, assim, eu não sabia quem que ele era ainda, né? E ele passou, não me deu oi, nada, passou, tipo, velho, assim, rabugento, sabe? Não sei o quê. Passou e foi. E eu fiquei ali, né? Tipo, meu Deus do céu, que cena, né? Tipo, esses dois italianos, tipo, ruins, sabe? Tipo, me tratando assim, estranho. E aí, meu primeiro dia foi muito estranho, assim, porque eu já comecei dessa forma, aí eu cheguei lá embaixo, lá no subsolo, onde era o escritório, a sala dos fabricantes, né? Que é os estudantes, e tinham 4 pessoas. E imagina que aquele lugar tinha 300 pessoas. Quando eu apliquei, tinham 350 pessoas. Só que eles meio que destruíram tudo. O Oliviero Toscani, que é o diretor, que era o diretor até então, que era o rabugento que passou por mim. Sim. Ele voltou para a fábrica, depois de mais de 10 anos fora. Ele voltou em 2018. Ele chegou lá, ele viu todas aquelas pessoas trabalhando em projetos de design, de arquitetura, na Color, nas novas edições da Colors Magazine, tudo novo. Ele chegou e falou: vocês são todos um bando de mimados, são príncipes e princesas que a Benetton está mantendo aqui, e vocês não estão fazendo nada, o que vocês estão fazendo? Não, então, aí eu cheguei ali, tinham 4 pessoas, e eu fiquei chocado, né, porque na minha cabeça eu ia chegar lá, e ia ter, tipo, 200 pessoas, sabe, 300 pessoas. Sim, sim. Só que o Oliveira chegou depois de 10 anos e demitiu todo mundo, sabe? Ele demitiu os heads de departamento, porque a fábrica era organizada, assim, tinha o head de fotografia, o head de vídeo, o head de interactive design e assim por diante, sabe? E aí cada um deles tinha o seu departamento com as pessoas que trabalhavam para eles, né? Trabalhavam, estudavam. E eu cheguei lá e tinha esses 4 estranhos, assim, sabe? Weirdos, que se tornaram os meus melhores amigos. E aí eu fiquei, meu Deus, sabe? Porque depois se as pessoas verem as fotos da fábrica e tal, tu vai ver, é gigante, sabe? É um lugar gigante e tinham 4 pessoas lá dentro, sabe? E aí com o tempo, assim, tipo, eu comecei a andar dentro da fábrica, né? Sabe? No segundo, no terceiro dia, eu comecei a andar dentro da fábrica e eu ia, sabe, no workshop, que é tipo meio que uma oficina, sabe? Com todas as ferramentas para criar robôs e criar qualquer coisa, sabe? Que seja, tipo, física, assim, até móveis, de robô a móveis, sabe? Ou num departamento de gráfico, onde tinham, tipo, as máquinas de impressão, sabe? De risografia, de encadernamento e tal. E tava tudo vazio, só que tinham muitas coisas em cima das mesas ainda, como se tivessem as pessoas desaparecido e tudo tinha ficado para trás, sabe? Cadernos e tal. E eu comecei a pegar tudo isso e eu comecei a roubar todas essas coisas e guardar. E comecei a, tipo, eu tinha uma gavetinha na minha mesa e eu comecei a botar todas essas coisas dentro da minha gaveta, porque eu fiquei com medo de a mulher da limpeza botar fora, sabe? E de fato foi o que aconteceu. Umas semanas depois, o Oliveira mandou jogar tudo fora. E graças a Deus eu salvei vários, tipo, notebooks, várias, tipo, anotações, várias coisas que tinham lá.
Porque ele pirou, assim, sabe? Tipo, sabe Game of Thrones, que, tipo, tinha um rei louco, assim, que mandou queimar tudo? Caraca, É a mesma gente. coisa, Mas sabe? tá, mas Ele assim, pirou. ele tinha, tipo, ele era dono alguma coisa da Benetton ou algo assim? Foi Tipo, como é que ele tinha esse poder de... Sabe, porque ele foi o tinha uma Oliviero parte quem criou de... a fábrica. Ele que inventou a fábrica. Ah, tá, O entendi. Oliviero, ele, no começo dos anos 90, ele ia para Nova York, ele era amigo do Andy Warhol, e ele ia na Factory, fábrica Factory, e ele meio que se inspirou por aquilo, e aí ele ofereceu esse formato, sabe? Ele criou essa ideia junto com o Luciano Benetton, que é o dono da Benetton, e eles criaram esse lugar, chama Fábrica, que era para jovens artistas fazerem suas residências artísticas. E é muito Aham. louco, assim, a gente podia fazer um episódio só sobre a fábrica, sabe? Porque é tipo, meu Deus, é muita história pra contar. A Ali Mas aí, por comentou que isso, ela assim, né? entrevistou ele, né? Ele entrevistou ele Então, comigo. vai ter um episódio com a Ali aqui. Ela vai vir contar Aham. como é que foi essa experiência pra gente. Ótimo. Então, vou deixar pra ela essa experiência. Eu vou deixar pra ela essa história. E aí... E aí, assim, ó, ele voltou depois de todos esses anos e ele, tipo, destruiu tudo, entendeu? Porque não era a visão Caraca. dele, entendeu? Tipo, o que ele queria era outra coisa pra fábrica. E foi mudando, sabe? Foi evoluindo e ele não aceitou a evolução, sabe? Então, o que aconteceu foi que sobraram 4 pessoas, 5 comigo, e a gente começou a trabalhar em projetos junto com o Oliveira Toscani para Benetton, para United Nations, para várias entidades. Só que era muito estranho, assim, porque tudo que a gente fazia foi resumido a posters. A gente só tinha que fazer posters. A gente tinha só que criar posters para campanhas sabe, contra a fome, ou campanhas contra stateless people, pessoas que ficam sem passaporte porque os países deixam de existir, sabe, ou entram em guerra, ou sei lá o quê. Então era muito, tipo, campanhas sociais, mas era tudo pôster, sabe? Não existia mais budget, não existia mais dinheiro para, sabe, fazer um livro, para fazer uma exposição, não existia mais. Eles tiraram tudo, sabe? E aí, no meio dessa história, na verdade, meu terceiro dia dentro da fábrica, um cara que trabalhava lá no departamento de vídeo, um cara que, na verdade, veio com o Oliviero, né? Quando ele voltou em 2018, o Fabrício, que é esse cara que eu vou contar agora, ele veio junto com o Oliviero, e ele passou por mim no estacionamento, quando eu estava chegando na fábrica no meu terceiro dia, e ele falou, e aí, depois, quando a gente vai lá dentro, me mostra o teu portfólio, eu quero saber o que tu faz. Aí eu peguei, fui lá na sala dele e mostrei o que eu fazia, né? Eu mostrei o que é família, a série que eu fiz pra Melissa. E ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou te botar pra trabalhar. E ele começou a me botar pra trabalhar pra Benetton, já no meu terceiro dia. Começou a pedir Coisa pra mim louca. ajudar ele a editar vídeos e fazer isso e aquilo. Então eu fazia meio período trabalhar para Benetton e meio período eu fazia estudante na fábrica. Eu comecei a ir para Milão, aí eu comecei a fazer Fashion Week, comecei a trabalhar, tipo, pessoas sabe, da alta moda. Eu trabalhei no set com o Oliviero várias vezes. Da mesma forma que ele voltou para a fábrica para para ser o diretor, ele começou a fotografar de volta as campanhas para Benetton. E eu fiquei trabalhando com o Fabrício nessa área mais de vídeo e branded content, né, para as plataformas sociais, assim, da Benetton. Mas era muito difícil, assim, porque tudo tinha que ser aprovado pelo Oliviero, ele tem, tipo, 80 anos, sabe? Ele não sabe nada sobre social media, nada. Porém, ele sempre gostava das coisas que eu fazia, assim, eu tive muita sorte nesse ponto, sabe? Porque todas as campanhas, os posters que eu desenvolvia como estudante, né, para a ONU e para todas essas United Nations, essa parte ali de estudante, ele sempre escolhia o meu projeto. E isso foi muito, cara, eu tive muita sorte, porque ele pegava todos nós, né, os 4, a gente fazia propostas de posters, botava em cima da mesa, aí ele vinha, né, lá de cima da sala dele, olhava tudo assim, ele pegava literalmente o papel e fazia assim, ó, rasgava e falava, Ah, quem que fez essa merda? Isso é uma merda, isso é uma cópia da cópia. Isso é mediocre, sabe? Vocês são mediocres. E aí chegava no meu e ele falava tipo assim, quem fez isso aqui?
Aí eles apontavam pra mim e ele falava, esse aqui isso é uma campanha. E eu ficava assim, né, tipo, meu pau. E foi várias vezes, não foi uma, não Que foi duas, não foi três, loucura. foi várias vezes, sabe, Que várias vezes. loucura. E aí, com o tempo, eu fui ganhando, tipo, todo mundo começou sabe, tipo, pagar pau pra mim, assim, começou a ficar essa coisa de eu, sabe, se tinha qualquer coisa pra resolver, eles me chamavam, porque eu era o queridinho do Oliveira, entendeu? Foda. Bom, é E sorte, aí, não é sorte, né? Realmente um mérito seu do seu trabalho que é muito foda mesmo. é uma combinação de várias coisas, assim, mas eu acho que foi muita sorte, sabe, porque eu era o único brasileiro, eu era o único estrangeiro, era eu brasileiro, o resto era tudo italiano. E eles faziam todas as reuniões em italiano, eu não entendia italiano na época, sabe? Cara, chegava em Meu. casa, eu chorava, assim, eu ficava, meu Deus do céu, sabe? Eu odeio eles, porque eles estão fazendo isso? E era horrível, sabe? Meu, eu sofria muito, assim, eu ligava pra Ali, eu falava, Ali, não aguento mais. Porque eu não conseguia entender e eles não estavam nem aí, sabe? Eu não desistia, assim, eu fui. Só que lembra que eu falei que eu tinha 300 euros pra passar 3 meses? Chegou na metade do segundo mês e eu já não tinha mais dinheiro, entendeu? E eu não tinha dinheiro pra comer. E aí eu ia pra almoçar na hora do almoço e a gente almoçava na empresa, né? E a gente ia almoçar no refeitório, eu pegava, levava minha bolsa junto e levava pra casa comida, sabe? Eu comecei a levar queijo, comecei a levar frutas, comecei a levar tudo o que eles E a ofereciam comida no era de almoço. graça lá? Ou Era de não? graça, para os estudantes era, Uhum. era de graça. E aí eu fiquei um tempo assim só comendo o que eu pegava do refeitório, sabe? Mas foi muito difícil assim para mim. Eu chorei muito, foi muito difícil. Eu precisei desistir, sabe? Várias vezes assim, Imagina. porque eu Cara, tinha que ir muita de gente bar. desistiria no primeiro dia já. Que eles É, chegaram todo rabugentos, falando sim. contigo daquele jeito. Foda. Mas era muito violento assim, sabe? Tipo, ele chamava tipo seus filhos da puta, sabe? Ele gritava, era horrível, era bem anos 90 assim, sabe aquele meio Diabo Veste Prada, sabe? Moda dos anos Horrível. 90, ele tava acostumado com aquele Sim. environment, sabe? E eu comecei a ficar putaço, assim, eu comecei a pensar, meu, eu tô trabalhando, eu tô fazendo trabalho pra Benetton, os meus trabalhos sempre são aprovados pelo Oliveira, sabe? Sempre, tipo, por que que eles não me dão uma bolsa de estudo, sabe? Uhum. E aí eu comecei a perguntar pra Mônica, pra todo mundo, por que que eu quero uma bolsa de estudo, sabe? Eu preciso, eu não consigo, meus pais não me ajudam, eu não tenho, sabe, suporte financeiro de ninguém, assim, eu preciso, Uhum. e eu não tenho dinheiro. E eles falavam, não tem bolsa de estudos, não tem bolsa de estudos, sabe? Esquece, esquece. E aí um dia, o Fabrício, que é esse cara que me chamou pra trabalhar fazendo os vídeos e tal, ele falou, Gui, tu quer bolsa de estudos? Pede pro Oliveira em pessoa, não pede pra mais ninguém. A única pessoa que pode te dar a bolsa de estudos é o Oliveira. Só que imagina, eu não tinha coragem de ir pedir pro Oliveira ajuda, pedir, tipo, uma bolsa de estudos. Eu pensava que ele ia olhar pra mim e falar assim, seu viado de merda, vai embora, sabe? Eu não vou te dar merda de bolsa de estudos nenhuma, entendeu? Uhum. Que era bem assim que ele falava, sabe? E aí, tipo, era misógino, Foda. homofóbico, sabe? Toda aquela história de diversidade, sabe? E, preto e branco e queer e não sei o quê. Mentira, sabe? Ele, tipo, usou isso como um veículo para se promover nos anos 90, sabe? Que ninguém falava sobre aquilo, e ele foi o primeiro a começar a falar sobre aquilo de uma forma aberta. E as fotos Uhum. dele eram lindas, de fato. Mas, pessoalmente, sabe? Eu E não se a acredito que gente, se a gente ele... vai voltar, tipo, atrás na história, muitos outros estilistas e pessoas da moda têm esse lado, né? Que a gente muitas vezes quer esquecer e não quer lembrar. Eu até tô pensando em talvez começar algum projeto, sei lá, ficha limpa da moda, pra Uhum. falar sobre isso, porque até mesmo estilistas como a Chanel tem um passado meio obscuro, assim, sabe? Então talvez Uhum. seria legal É, não, começar a falar sobre isso. sim, também tem o Hugo Boss e também tem Hugo Boss, a Galeano. Galeano, tudo tipo antissemita e tal. Sim, sim. Então é muito foda, assim, sabe? E também, cara, eu não quero comentar muito sobre isso, sabe? Uhum. Mas eu passei, cara, tem muita coisa podre, assim, sobre o mundo da moda. Só que, de fato, eu comecei a me envolver com o mundo da moda mais tarde, depois da fábrica. Porque Uhum. eu comecei a me envolver com outro projeto, mas eu vou chegar Uhum. lá. Enfim, aí o Oliviero, eu cheguei pro Oliviero e falei, cara, um dia eu cheguei e falei, não dá mais, sabe? Não consigo. Eu via toda a galera indo trabalhar, tipo, os outros estudantes que eram italianos indo de carro, tipo, todo mundo sabia saindo pra comer pizza e sei lá o quê.
E eu não podia, porque eu não tinha grana, e eu ia pra casa, sabe, eu chegava tarde, porque eu tinha que ir de bicicleta, voltar de bicicleta, e eu ficava até mais tarde na fábrica, porque eu sempre tinha mais trabalho pra fazer, sabe, que os outros. E aí eu chegava tarde em casa, eu só conseguia dormir, sabe, eu ia pra cama sem comer, inclusive, sabe, às vezes eu comia, tipo, comia iogurte que eu trazia da Mensa, da cantina, mas às vezes, ou frutas e tal, mas geralmente eu ia dormir, assim, e comia no outro dia, Foda. sabe. E aí chegou um dia que eu pensei, foda-se, sabe? Tipo, inclusive porque a gente estava fazendo um projeto para a ONU e que falava sobre trabalho escravo. E aí eu pensei, eu fiz essa associação, sabe? Eu falei, cara, o que é escravidão, sabe? Tipo, tu oferece casa e comida para uma pessoa trabalhar para ti, mas ela não tem uma remuneração, né? Então, tipo, ela fica presa nesse ciclo ali. E aí eu fiz essa, tipo, relação, sabe? E eu falei, cara, eu tô aqui trabalhando pra ti, eu não tenho grana, sabe? Tipo, se amanhã vocês me mandarem embora, eu não tenho pra onde ir, sabe? Eu não tenho dinheiro pra comprar passagem de volta pro Brasil, entendeu? Que na verdade eu tinha passagem de volta pro Brasil depois de 3 meses, né? Porque eu tava com visto de turista. Mas eu fiz um dramalhão ali. E aí ele pegou e falou, e eu chorando, assim, pedindo pra ele, eu preciso da bolsa de estudos, sabe? Por favor, me dá a bolsa de estudos. Aí ele falou, você quer a bolsa de estudos? Eu vou te dar a bolsa de estudos, mas para de chorar. E aí tu vai ter que me provar que tu é bom pra manter essa bolsa de estudos, senão eu tiro ela. E aí eu fui o único a ganhar a bolsa de estudos, até hoje. Tipo, desde que ele voltou, né? Só que na real, até eu receber minha bolsa de estudos demorou, né? Porque, tipo, demorou uns 2 meses, assim, até eles... Porque tem toda uma burocracia. Se no Brasil a burocracia já é foda, na Itália é muito pior ainda, sabe? Aí, umas semanas depois, tive que voltar pro Brasil, porque meu visto estava vencendo. Voltei pro Brasil, né, com o documento da bolsa. Fui no consulado em Porto Alegre, apliquei para ter um visto de estudos. Meu, aí foi cara, foi muito difícil, porque tu tinha que provar que tu tinha dinheiro na tua conta, e tu tinha que provar que tu tinha bolsa de estudos, não sei o que, não sei o que. O meu chefe lá da Transa depositou 20 mil reais na minha conta para eu poder ir no consulado e falar, ó, tá aqui, ó. E eu tinha que ter uma prova que eu tinha bolsa de estudos, que eu ia ganhar por mês 700 euros, que eu tinha isso e aquilo. Cara, eles fazem de tudo para tu não conseguir, sabe? Mas graças a Deus, eu sou muito privilegiado, tenho muita sorte e tenho as pessoas que me ajudaram, sabe? Tipo, o Chaparro da Transa que me ajudou muito, a família do Eliarro que me ajudou muito, e meus pais também que deram muito suporte emocional Aí eu voltei pra Benetton, pra fábrica, e aí eu comecei a trabalhar pra caralho, assim, pra Benetton, porque eu tava ganhando bons estudos, e daí sabe, eu tinha que me provar, assim. Aí eu comecei a trabalhar com o Oliveira em vários outros projetos, em um livro que ele fez, comecei a fazer, tipo, fazendo videocampanha pra Benetton e tal. E aí, 2 meses depois que ganhei a bolsa de estudos, a Transa, lá de Porto Alegre, me ligou e falou, Gui, sabe aquele projeto que a gente começou a desenvolver juntos enquanto tu trabalhava pra gente? A gente precisa de ti de volta, tu quer vir trabalhar pra gente? E eu falei, tá bom, vou trabalhar pra vocês. Porque o projeto era viajar o mundo todo pra criar conteúdo pra essa plataforma que se chama Mecha, que é uma plataforma que fala sobre moda, fala sobre cultura pop, fala sobre design, mas o coração, o centro da plataforma é couro, porque eles são patrocinados, eles são mantidos pela indústria do couro, tá? Tipo, toda Couro animal mesmo, não couro animal, vegetal. sim, não vegetal, animal. Toda a indústria do couro, sabe, os líderes da indústria do couro mundial se juntaram e fizeram um tipo de sabe, um pitch para as agências criarem uma plataforma para trazer awareness para o couro, sabe, para o couro como uma marca, assim. Porque é o que acontece, tá? A indústria da carne continua crescendo cada vez mais, as pessoas comem muita carne, só que as pessoas não querem mais usar couro, porque não é politicamente correto, porque não é sustentável. Porém, as pessoas não param de comer carne, e esse couro tem que ir para algum lugar. Sim. E aí eles acabam enterrando o couro, sabe? E é um problema muito grande, assim, muito mais complicado do que parece, sabe? E aí a gente
enfim, desenvolveu essa plataforma chamada Match, um website com, tipo, Instagram e tem Facebook, todas as, né, os touchpoints de comunicação de plataformas sociais. E aí a gente começou a viajar. Mas o que te fez, assim, tipo, desistir desse teu tão sonhado bolsa de estudos lá na Itália e voltar pro Brasil, na realidade, Brasil não, pro mundo, né, pra fazer esse projeto? Foi essa vontade de viajar ao mundo ou o que te chamou mais atenção, assim? Então, foi uma mistura das duas coisas. Primeiro que eu estava frustrado com a fábrica, né? Eu ganhei a bolsa de estudos, mas eu estava trabalhando com esses projetos que foram resumidos a fazer pôster, sabe? Pôster, sim. Ou trabalhar para Benetton, tipo, dentro da empresa, fazendo coisas para eles. Mas não era o que eu queria, porque eu fui para a fábrica porque eu queria fazer uma residência artística, entendeu? Eu queria trabalhar com, tipo... eu queria, sei lá, fazer um projeto meu, entendeu? Eu queria, tipo, ter uma pessoa acima de mim que soubesse mais e me soubesse me guiar, sabe? Eu queria que o Oliviero Toscani tivesse sido um professor para mim. De certa forma ele foi, sabe? Quando eu trabalhei com ele no set e trabalhei no estúdio e tudo mais. Mas não era, sabe, tipo, como eu pensava que teria sido. Sim. E não é como as pessoas diziam que era no passado, sabe? E eu pensei, cara, eu não vou ficar aqui, sabe, ganhando 700 euros por mês só pra, sabe, tipo, pra ficar fazendo trabalho pra eles e aí ficar, sabe, tipo, nesse ambiente super tóxico, assim. Porque era tóxico, sabe? O Oliveira chegava lá e gritava com todo mundo e era muito, muito difícil, assim. E por mais que eu era o queridinho, eu não gostava, sabe? Eu não gostava de ser o queridinho e ver todos os meus melhores amigos tendo o trabalho, tipo, rasgado na minha frente. E era quase militar, sabe? Era uma coisa meio, tipo, muito pesada. Não era justo, sabe? E às vezes meus amigos faziam trabalhos muito melhores que os meus. Muito melhores. Mas ele criou esse personagem que eu era, tipo, o brasiliano que veio, sabe? E agora ele vai cagar na cabeça de vocês todos. Vai ser o exemplo, né? né? Era um jogo, sabe? Era um jogo, assim. Era muito complicado. É foda que tem bastante gente que defende essa teoria de que é importante você ter chefes que sejam muito rígidos e que sejam meio no estilo Diabo Veste Prada pra criar essa casca, ser um bom designer e tudo mais. Mas eu sempre falo que eu tive sorte, eu sempre tive, assim, coordenadoras muito legais e que me ajudaram a crescer também, sabe? Eu não vejo necessidade de você precisar ser uma pessoa malvada pra fazer com que o teu aluno, né, aprenda. Eu acho foda isso. Mas, com certeza, foi um importante passo na tua vida, né? Não tem como negar. Não, com certeza, assim. E, eu não sei, é muito complexo, assim, porque agora eu tô trabalhando numa posição em que eu tenho que eu sou o chefe, sabe? Eu sou eu tenho que dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, assim. E aí eu entendo muito, assim, sabe, os meus chefes que eu tive, o Oliviero também, meu Deus, eu entendo muito. Eu vou chegar nessa parte ali depois, que vai explicar um pouco, sabe, que eu acabo meio que, tipo, desculpando um pouco o Oliviero em certas coisas, sabe? Mas cara, eu tento muito não ser, sabe, essa pessoa que é abusiva, eu tento não ser essa pessoa... Cara, tu não precisa ser agressivo, entendeu? Tipo, tu tem que se tratar como tu quer ser tratado, sabe? E eu acho que, inclusive, dentro de um espaço de trabalho, não deveria existir espaço para agressão, sabe? Porque, cara, a gente trabalha... Às vezes a gente tá mais tempo dentro do escritório que a gente trabalha do que na nossa própria casa. Sim. Então tem que ser um lugar onde tu tá bem, sabe? Eu não concordo, assim, em ser abusivo. Isso é muito anos 90, sabe? É muito essa coisa, tipo, politicamente incorreto. Então eu sou muito contra isso, sabe? Mas, voltando à tua pergunta lá, do porquê eu aceitei sair da fábrica, foi porque eles me ofereceram um puta salário, cara, tipo, um salário muito bom, e pra viajar. Eu fui pra Londres, eu fui pra Miami, eu fui pra Chicago, eu fui pra Los Angeles, eu fui pra Dubai, eu fui pra Paris, eu fui pra Berlim, eu fui pra Eindhoven, Amsterdã, e fui mais de uma vez pra esses lugares, porque eu sempre tinha que
sabe? Eu fazia o circuito de semana de moda, Uhum. fazia aí, tipo, enquanto eu tava no circuito da semana de moda, eu ia entrevistar, tipo, designers, pessoas, tipo, criativos, sabe? Então, cara, óbvio que eu aceitei aquilo, sabe? Foi a minha Uhum. oportunidade, sabe, de conhecer um mundo, assim, Foda. sabe, foi um próximo passo pra mim, assim. E era eu, sozinho, fazendo com algumas pessoas que a Transa mandava, que faziam a produção, né? Tipo, sempre era uma menina, assim, era eu e mais uma pessoa, uma menina. Meu, cara, foi muito legal. A gente fazia muitas. Eu conheci muita coisa, sabe, que eu não conhecia antes, assim, uma perspectiva do mundo diferente, sabe? Teve uma vez que eu fiquei em casa no mês, 2 dias. O resto eu fiquei viajando, entendeu? Era sempre assim, ó, eu ficava numa semana num país, pegava o avião, ia direto para outro país, e assim por diante, sabe? Meu, cara, muito surreal, porque os países começaram a se tornar, o mundo se tornou uma cidade, e os países eram bairros, entendeu? Então, eu tinha uma liberdade surreal, sabe? Que um dia eu tava em LA e no outro dia eu já tava em Dubai. E eu lembro que nessa vez que eu fui de LA para Dubai, não, foi, desculpa, de Miami para Dubai, eu tive que fazer a conexão na Suíça. E meu irmão mora Uhum. na Suíça. Eu tinha 10 horas de conexão. Meu irmão não sabia que eu tava lá. Eu saí do aeroporto, peguei o tram, fui até na casa do meu irmão, comi lentilha que ele tinha feito, dormi um pouco na cama dele, que eu tava exausto, e aí depois voltei para o aeroporto e fui para Dubai. Então, Cara, que sabe, incrível. foi surreal para mim. E isso me ajudou a crescer de uma forma, sabe, de ter segurança de mim mesmo e que nem nas outras vezes, eu aprendi fazendo, sabe? Tem alguma história engraçada, algum perrengue que tu lembra desse período? Tem um que é surreal, assim, e eu tinha que fazer essa cobertura de um festival do Tyler, the Creator, que é tipo um músico, sabe, um musicista, um cantor americano. E quem foi comigo nessa viagem foi a Mia, né, que era uma grande amiga minha também da Transa, que trabalhou comigo anos lá na Transa. E a gente tava super, sabe, empolgado, assim, tipo, super cheio de energia para fazer tudo. E aí, a gente fez as primeiras entrevistas e tal, com pessoas, com designers e tal, que a gente tinha que fazer em LA. No dia do show lá, do festival, a Mia começou a sentir uma dor de barriga, assim, uma dor estranha de barriga. E aí ela falou, Gui, eu não tô bem, eu não tô bem. E aí ela ficou em casa, ficou no hotel. E eu fui sozinho. Daí eu cheguei lá, comecei a fazer as coisas, tirei fotos, comecei a fazer os vídeos, né? Só que foi difícil, assim, porque eles eram tudo meio millennials, assim, sabe? Uma galera super novinha e Gen Z, assim, sabe? Super Uhum. novinhos. Eles não queriam parar pra conversar e fazer foto, entrevista. Porque aqui naquele caso, no festival, era meio tipo, sabe, câmera na mão e, tipo, sabe, indo lá e, tipo, ei, sabe, deixa eu te perguntar uma coisa. E daí, sabe, tentar fazer acontecer, pra depois fazer um artigo, sabe, pro website. E aí eu Pra pessoas fiquei lá aleatórias que até. estavam no festival, assim, né? Não Pessoas que estavam no pessoas. festival, mas que estavam usando couro. Elas tinham que estar usando Ah, couro, tá, entendi. entendeu? Uhum. E eu tinha que meio que dar um jeito de entrar naquele universo ali com elas. Eu fiquei. Cara, mas foi muito louco, porque eu tava ali naquele festival, aí eu vi o Tyler, the Creator, eu tinha. Naquela noite também tocou o Drake, tinha a Solange tocando ali também. Então foi muito, sabe, tipo, meu caralho, eu tava ali com aquelas pessoas. E aí, mas minha bateria do meu celular morreu, acabou. E aí eu fui andando do festival até no bairro mais próximo, porque o festival era super afastado, né? Tipo, numa área que Uhum. não tinha casas. Cara, eu andei 40 minutos até chegar num bairro, assim, meio, tipo, parecia bem perigoso, assim. E aí, mas também estava sendo gentrificado, então tinha uma Uhum. área ali, sabe, meio, tipo, hipster. E eu parei para jantar nesse lugar, né? E sem comentar que, não te falei, né? Mas tudo era pago pela empresa. Todos os Ubers, Lyft, comida, avião, tudo era pago. Então, cara, era uma vida de rei, assim, era surreal, sabe? Trabalhava muito, mas era, tipo, privilegiado, tipo, surreal. Aí, botei meu celular pra carregar e de repente comecei a receber mensagens dos meus chefes. Caralho, onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? E eu, tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí eu li assim, a Mia tá no hospital. Cara, a Mia
tava com apendicite. Nossa! E ela, tipo, foi pro hospital. Cara, eu peguei eu baixei o aplicativo do Lyft, né? Tipo, que é tipo um Uber, assim. E aí veio esse carro, que era um Tesla, tipo, mas aqueles Teslas, tipo, surreal, assim, sabe? Com um teto de vidro, assim. E aí e não tinha trinco pra abrir, sabe? Eu só botei a mão, assim, daí a porta abriu. Aí eu entrei, assim, parecia um carro do Batman, sabe? Daí o cara, tipo, onde você precisa ir? Eu falei, preciso ir pro hospital tal. Aí ele foi, assim, daí eu só lembro, assim, sabe, das palmeiras, tipo, de areia, assim, carro, tinha uma lua gigante naquela noite, assim, eu pensei, meu Deus, eu tô num filme, sabe? Tô num filme. Cheguei no hospital, que foi o hospital onde a Beyoncé teve o bebê dela. Olha só! Cara, eu passei a noite com a Mia lá. Cara, foi surreal, assim, foi um perrengue horrível. A gente tinha que viajar, não, 2 dias depois a gente tinha que viajar, ela tinha que voltar pro Brasil, e eu tinha que ir pra outro país, sei lá pra onde eu ia, pra Berlim, sei lá onde que eu tava indo. E eu tinha que, tipo, carregar, tive que ir na farmácia, comprar remédio pra ela, comprar janta pra ela, que ela só podia comer sopa. Cara, eu virei babá dela, sabe, por aqueles dias. E tinha que arrumar tudo pra viajar, e ainda tinha que enviar o conteúdo pra agência. Cara, foi horrível. Mas foi muito engraçado ao mesmo tempo, porque, cara, parecia um filme, sabe, não parecia real, assim, parecia uma coisa surreal. Cara, muito Isso foi um louco. perrengue, assim. E uma outra história engraçada, tipo, engraçada não, mas uma coisa tipo, que foi pra mim foi muito forte dessa época que eu fazia as viagens, foi que eu fui naquele o primeiro show da Fenty, da Rihanna, sabe? Daquela marca que ela tem. Sim. E aí lá eu conheci a Paris Hilton, e aí eu fiquei, tipo, eu tava lá no meio de todos os fotógrafos, tipo, tirando foto e tal. De repente eu vejo essa, tipo, guria loira, assim, na esquina ali, saindo do carro, e era a Nick Hilton, que era a irmã da Paris Hilton, né? E eu, cara, eu conheço essa mulher de algum lugar. E de repente vem a Paris. E aí eu só dou um grito assim, ó. Paris! E ela olha assim, ela vem na minha direção. E aí todos os fotógrafos, tipo... tipo, todos os flashes, assim. E ela vem e começa a tirar selfie com a gente. E aí eu, tipo... E o meu celular, eu tava tão nervoso que eu não conseguia, tipo, liberar... Sabe, tipo, desbloquear meu celular. E aí ela pegou e falou, tipo, tchau, sabe? Tipo, tchau. E eu falei, não, Paris, por favor, tira uma selfie comigo. E ela falou, desculpa, eu preciso ir, assim. Ela só pegou na minha mão e fez assim, sabe? E eu segurei a mão dela e pum. E, tipo... e eu, tipo, Paris Hilton! Cara, que loucura. E aí tu ficou sem a selfie com a Paris. Eu fiquei sem a selfie com a Paris e um dos outros fotógrafos quebrou a minha lente com a lente dele. Porque ele virou a câmera, que tinha uma lente gigante, e eu tava com uma 50mm, e bateu na tela da minha lente e rachou no meio. Cara, que loucura. Cara, muitos perrengues. E aí, por quanto tempo que você trabalhou nessa empresa? Foram 8 meses. 8 meses. E nesses 8 meses eu fui pra todos esses lugares que eu te falei antes, né? Todos esses países, assim. Eu fui pra festivais, fui pra semana de moda. Porque nessa história toda, eu tava com o meu visto de estudante da fábrica ainda, entendeu? Eu ia pra lá e pra cá com o visto de estudante que eu tinha na fábrica. Por mais que eu já não era mais estudante, entendeu? Sim. E aí eu, tipo, cara, eu preciso fazer um visto, dar um jeito de fazer um visto, sabe? Então, porque eu vou voltar, meu visto tá vencendo agora, fui no consulado, tentei pedir, sabe, tipo, formas de conseguir estender o meu visto. Só que de jeito nenhum, assim, eu não consegui, sabe? Aí voltei pra Europa pra fazer Milan Fashion Week. E aí eu fiz todo o Milan Fashion Week. E esse foi meu último trabalho. Porque daí veio o coronavírus e aí todo mundo se fudeu, né? Eu, inclusive. E aí voltei pra Veneza, que eu tinha alugado um apartamento em Veneza por todo esse tempo. Então, que foi muito louco, assim, porque eu tinha um apartamento em Veneza, mas eu ficava lá 3, no máximo 5 dias por mês. O resto eu tava sempre viajando, sabe? Então eu ia lá só pra lavar roupa, entendeu? Fiquei trabalhando pra Transa por um tempo ainda, tipo, mas de casa, sabe? Editando vídeo, editando umas coisas. E aí os guris me ligaram um dia e falaram, Gui, a gente não tem como te manter, né? Fazendo dessa forma. E então, infelizmente, a gente precisa, né? Tipo, conter gastos e tal, e isso aí. E aí, só que eu consegui guardar muito dinheiro naquela época, assim, com aquele salário que eu tava ganhando. Então, eu consegui passar o ano inteiro de 2020
E foi bem foda, assim, porque daí esse período de quarentena ali, eu tive meu ataque de pânico feio, assim, porque eu começava, sabe, eu acordava à noite, não conseguia dormir, pensava como é que vai ser minha vida, sabe, o que eu vou fazer, eu não tenho mais emprego, eu tô aqui. Só que daí, pra me manter ocupado, e assim, né, cara, eu tenho muita sorte, assim, eu tenho uma sorte que, cara, meu Deus do céu, tá pra nascer, assim, outra pessoa com tanta sorte, eu acho. Eu tava naquele estresse de não ter o visto, né, pra ficar na Europa. Tá. E eu peguei e falei pro meu pai, assim, pai, eu lembro que a minha avó, a mãe do meu pai, né, eu falei, Uhum. eu lembro que a minha avó tem esse sobrenome, que é italiano. Uhum. Alguém da família dela deve ter vindo da Itália, não é possível, entendeu? E meu pai falou, não, não tem. E aí eu falei, pai, não é possível, cara. Eu falei com esse meu amigo de Araguá, Fabrício, e que ele fez a cidadania italiana. Cara, a gente não tá procurando direito, sabe? Vamos procurar melhor. Aí meu pai foi lá, pegou a motinha dele, foi em tudo que é lugar e encontrou todos os documentos, encontrou o antenato que veio da Itália até o Brasil. A minha mãe fez pesquisa, minha mãe ficava até as 4 da manhã Sério? pesquisando no Family Search. Ela encontrou a nave, não, como se diz em português, o barco que eles vieram, o barco que eles vieram de Gênova até o Brasil. E meu pai e minha mãe, eles fizeram essa pesquisa por 4 meses, acharam todos os documentos. Faltou um documento, mas que depois meu pai conseguiu redigir lá com o padre da cidade lá, porque o vô da minha avó, ele não tinha sido batizado, não tinha se registrado o batismo, entendeu? Então o padre, tipo, alegou, tipo, em carta, dizendo que naquela época não tinha ninguém para fazer batismo e tal, por isso que não existia, sabe? Então ele fez na hora ali, deu certo e aceitaram. Guria, durante a minha quarentena, e lá em fevereiro eu dei início eu liguei lá pro Comune na Itália para dizer, né, que eu tinha os documentos, eu Uhum. agendei com ela a entrevista, e aí veio o coronavírus. Aí eu fiquei preso em casa, sei lá quantos meses que foi, e aí lá no metade do ano de 2020, eu comecei a fazer o processo. Demorou de final de maio até o começo de setembro, eu fiz a minha cidadania italiana. Isso é muito surreal, porque Cara, foi ninguém muito consegue tão rápido, rápido. entendeu? E cara, de novo, sorte. No final, quando eu consegui, quando eu tava, tipo, faltava uma semana para eu conseguir, tipo, o reconhecimento completo da cidadania, o pessoal da fábrica me ligou e falou, Gui, tu não quer voltar a trabalhar aqui? Tu não quer voltar a fazer, a gente tem uma vaga para direção de arte aqui, tu não quer? E eu falei, óbvio. E daí eu fui pra fábrica, tipo, uns dias depois, fiz a entrevista com eles, e aí eles me chamaram pra trabalhar, só que eles falaram, olha, a gente pode te chamar pra trabalhar, mas eles sabiam que eu tinha um problema no meu visto, né? Aí eles Uhum. falaram, tu já resolveu a questão do teu visto? E aí eu falei, sim, eu consegui a cidadania. Meu, aí todo mundo ficou chocado, assim, sabe? Cara, isso é muito foda, porque até então tu nem imaginava que tu tinha possibilidade de ter cidadania, então eles achavam que É. você era, tipo assim, brasileiro pra sempre, né? E agora, como é que entra na cabeça deles que você é metade brasileiro, metade italiano? Muito louco. E aí foi isso, assim, tanto que eles até meio que duvidaram, sabe? Tipo, eles falaram, Uhum. ah, mas tu tem certeza que isso não é falso e tal? Não E aí eu, acredito. meu filho, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Eu mostrei. E aí eu fui contratado para trabalhar na fábrica, não como um estudante, mas como um diretor de arte. E aí isso foi muito surreal pra mim, porque eu pensava, cara, esse lugar que eu quis tanto vir, eu tô trabalhando como diretor de arte aqui, entendeu? Cara, muito E aí surreal. foi, e aí foi indo, assim, tipo, 2020, né? 2021 eu comecei a fazer vários projetos, comecei a fazer campanhas para Benetton. Ah, e na verdade, antes de eu voltar, o Oliveira foi demitido. Então não tinha mais o Oliveira lá, entendeu? E Caramba. aí tudo era diferente, porque eu tinha muito mais autonomia, entendeu? Uhum. E aí eu tava, tipo, eu sou muito expansivo, sabe? Então eu começava, tipo, me filtrar, assim, em vários aspectos dentro da fábrica e botar minha opinião e dizer o que eu queria e fazer isso e aquilo. E eles me chamam de ativista dos fabricantes, sabe? Tipo, eu sempre, tipo, tento advocar pelos fabricantes, sabe? Dizer, não é certo, vocês precisam pagar as bolsas de estudos, porque se vocês não pagarem,
só as pessoas que os pais podem apoiar vêm, sabe? Sim. Só filhinho de papai vai poder vir pra cá. Uhum. Ou só europeus, sabe? Vocês não vão ter diversidade nenhuma. Sim. Se vocês querem diversidade, vocês precisam pagar para as pessoas virem, porque as pessoas não vão vir pra cá. Não vão poder se bancar, entendeu? E agora que ele foi demitido, estão voltando com... Estão abrindo mais vagas para mais pessoas? Não, work in progress, porque eles ainda não pagam, Uhum. mas a gente tá lutando pra isso, sabe? Então, quem vai parar 6 meses da vida sabe, pra vir pra, sabe, ali pra fazer o quê, inclusive, sabe? Tipo, sem budget, sem nada. Ficou meio escateado o lugar, sabe? É uma coisa meio, tipo, terra sem rei, assim, sabe? Uhum. Mas eu sou muito mais atrelado a Benetton. Então, eu trabalho pra Benetton, sabe? Tanto que agora, depois de um ano, eles me colocaram pra fazer direção de criação pra Sisley. É uma marca que nos anos 90, early 2000s, foi super famosa porque tinha as fotos do Terry Richardson. E aí, e eles começaram, sabe, tipo, a decair, assim, com os anos. E chegou num ponto que, cara, se tu entrar no Instagram agora da Sisley, é embaraçante, assim, é surreal, sabe? E aí eles viram que tava, tipo, indo por água abaixo e aí eles falaram, não tem ninguém que pode nos ajudar, sabe? Tipo, um olhar novo e tal. Uhum. Daí eles me ligaram um dia, o meu chefe, lá o chefão do departamento de comunicação, ligou no meu telefone pessoal. Nunca tinha falado com ele pessoalmente, sabe, por mais de 2 palavras, assim. Ele me ligou e falou, Gui, tu não quer se envolver com a Sisley, não sei o quê? Aí eu falei, tá bom. Ele falou, amanhã vem na reunião tal e daí a gente vai te envolver. Daí eu fui nessa reunião e a partir dali nunca parei, sabe? Isso foi agora em setembro. Então, setembro, outubro... Não, desculpa. Foi em julho. Junho, julho, agosto, setembro, agora é outubro. Tô 2 meses e pouco, mas, tipo... De novo, sabe? Minha vida, pum, mudou, assim. Uhum. Porque antes eu era o diretor de arte. Diretor de arte é muito mais relacionado... E eu fazia projetos específicos, sabe? Então, é muito, tipo... Eu tava ali naquele ambiente ali, mas eu não mandava em nada, sabe? Eu era meio que, tipo, fazia o que me mandavam. Uhum. E agora não, agora, tipo, eu tenho que brifar, sabe, tipo, departamentos inteiros, assim, desde visual merchandising até, tipo, product. O produto eu ainda não tô botando na minha mão muito, mas também eu preciso. E comunicação, agora em novembro, dia 29, a gente vai para Los Angeles fazer a nova campanha. E aí é isso, assim, eu, tipo, tenho autonomia pra, sabe, semana passada eu entrevistei 4 stylists, e aí eu escolhi uma stylist que ela é responsável pela, tipo, game changing da Max Mara, não sei se você sabe o que é Max Mara. Sim, É tipo claro. uma marca, porque a gente tá fazendo, tipo, um brand turnover, you know? A gente tá meio que pegando a marca e tentando voltar lá para os anos 2000, reestruturando o DNA, tudo. E, cara, isso é muito louco, porque eu aprendi a fazer isso na Malve. Foi na Malve que a gente fazia aquelas pesquisas e quando a gente estava reestruturando a Enfim Team, sabe? E eu ficava lá, tipo, ouvindo eles falar sobre aquilo, e a gente participava das apresentações. Cara, foi lá, há 10 anos atrás, na Malve, que eu aprendi a fazer isso, sabe? Foi fazendo, sabe? Trabalhando nas apresentações com eles, sabe? Com a Elisa, com o Joey, com a Karen Matos, entendeu? Toda a bagagem que eu tive até chegar aqui, que me fez saber trabalhar com o que eu tô trabalhando hoje, entendeu? Não porque eu fiz uma faculdade ou porque alguém me disse como fazer. Foi fazendo, entendeu? Cara, isso eu é acho muito importante louco pra mim, isso. sabe? Muito louco. É muito louco, é muito louco. Eu fico Só que chocada. agora Eu falei que as pessoas iam ficar chocadas com o teu currículo, mas assim, a cada minuto que você traz uma informação nova que eu fico chocada. Eu fico, gente. Eu lembro até tem um vídeo da Rihanna dando entrevista num colégio, não, na universidade, eu acho. E aí ela fala isso, vocês não precisam nem fazer faculdade pra começar a doar dinheiro. Eu aqui, ó, não fiz faculdade e tô milionária hoje em dia. Mas é mais ou menos a mesma história, entendeu? Óbvio que é uma exceção, sabe? Não é muito... eu tenho muito privilégio, muita sorte, sabe? De estar onde eu tô e de estar fazendo o que eu tô fazendo, com a autonomia que eu tenho, sabe? Eu tô morando na Itália, eu tô em Veneza agora, eu viajo pra lá e pra cá, tipo, amanhã eu vou pra Milão com
tipo, a cabeça da marca lá. E depois, tipo, eu vou para Los Angeles, depois eu vou para Roterdã, sabe? Eu tô vivendo a vida que, cara, meu Deus, pra mim, se eu pensasse isso, tipo, quando tinha 16 anos, entrei na Marvel, eu nunca ia acreditar, sabe? Uhum. Deixa eu só falar uma coisa que é muito importante pra mim, e isso eu queria falar também. Lembra quando eu tava na Malve, eu tava fazendo... Eu disse que eu ficava pesquisando, eu ia naquele The Sartorialist no blog Sim. de Aham. Street Style. Guria, eu fotografei com Scott Schumann nas semanas de moda, em Milão, em Paris. Eu tava lá com ele, eu tava fotografando, fazendo a mesma coisa que ele fazia na época em que eu tava olhando o site dele, entendeu? Muito E eu foda. tava fazendo aquilo com ele. Era eu, ele na esquina e mais... Porque na semana de moda o que acontece? Tu tem os desfiles, né? E aí tu vai, ou dentro do desfile se tu é convidado, se tem um convite na Fendi, na Chanel, na Prada, Uhum. ou você é um daqueles, tipo, influencers hoje em dia, né, que usam, tipo, se vestem, fazem toda aquela pompa e tal, tipo, aquela cena, e vão na frente, ficam na frente, sabe, tipo, esperando ser tirado foto. Ou você é um fotógrafo, Uhum. né, que vai lá para tirar foto dessas pessoas e das pessoas que você consegue, né. Por exemplo, quando eu tava fazendo esse trabalho, nas semanas de moda, às vezes eu ia em desfiles, mas a maioria das vezes eu ia fazer street style, sabe? E aí eu tirei foto da Bella Hadid, da Kylie Close, do Diplo, sei lá, todas as pessoas, sabe? Tipo, essas pessoas que estão, sei lá, na mídia hoje em dia, tu vê, é normal, porque elas estão passando ali, sabe? Elas estão entrando no desfile da Prada, sabe? E aí tu tem que ser rápido e tirar foto, assim. E é o que o Scott Schumann faz, né? Ele tira foto street style. E pra mim foi muito louco, assim, porque eu lembro que eu tava tirando foto, a primeira vez foi em Paris, eu tava lá Dior, eu tava na Dior, Uhum. e aí eu olhei, assim, eu vi aquele cara pequenininho, assim, porque ele é bem baixinho. Aí eu olhei e falei, caralho, é ele. E cara, eu comecei a tremer, assim, fiquei, meu Deus do céu, é ele. Só que ele não é ninguém, sabe? Tipo, tem lá 50 fotógrafos de street style, um do lado do outro, sabe? E todo mundo, tipo, empurrando o outro pra fazer as fotos, sabe? É meio quase um paparazzi, assim, sabe? Só que eu falei, eu cutuquei ele e falei assim, posso tirar uma foto contigo? Daí eu fui lá e fiz uma selfie com ele, sabe? Que Mas foda. foi muito forte pra mim isso, assim, porque quando eu tirei a foto com ele, e eu me dei conta, sabe, que eu tava lá naquele momento, porque às vezes tu só entra em automático, tu vai fazendo, e tu esquece de onde tu veio, tu esquece das coisas que tu passou, tu esquece de quem tu era, sabe? E aí foi tipo um lembrete pra mim, do tipo assim, meu, tu era aquele gurizinho de 16 anos, sabe, que ficava tipo olhando, sabe, tipo, vendo site, Tumblr, e agora tu tá ali fazendo aquilo, entendeu? Então provavelmente tem gente consumindo aquilo que eu faço, da mesma forma que eu consumia o que ele fazia, entendeu? E é legal trazer isso daqui para as pessoas que estão nesse estágio, né, lá do início, que você passou por tudo isso, saberem que é possível, né? Eu sempre falo que um dos motivos de eu ter feito o podcast é trazer esse olhar para as pessoas de que você não começa pronto, você se desenvolve nessa carreira, né? E você É uma veio de lá de Araguá construção, do né? Sul, de uma cidade pequena, não é de uma família super rica, né? Que pagou pelos seus estudos e pagou para você viajar, você construiu isso com a sua força de vontade, com um pouco de talento também, prática, né? Estudo e eu acho legal trazer isso daqui. Cara, tô assim, nem falei muito esse podcast, porque a tua história é muito incrível. E acho que as pessoas vão adorar, mesmo que foi, assim, um episódio longo, assim, estilo Flow Podcast, de quase 3 horas. Mas acho que vale a pena, vale a pena. Agradecimentos especiais à Ali, né, que fez aí o meio de campo entre a gente. Sim. Não, a Ali, cara, eu tenho que agradecer a ela por... Meu Deus do céu, surreal o que a Alessandra fez por mim, assim. Cara, inclusive, um dia ela voltou na minha casa depois de uma semana, que ela tinha ido viajar, voltou e tal. Foi pro Brasil, voltou pra Itália. Ela foi lá em casa, ela viu que não tinha comida na geladeira, ela foi ao mercado, comprou, encheu a minha geladeira de comida, porque ela sabia que eu não tinha dinheiro pra comprar comida, entendeu? Cara, a Ali, assim, ó, né, se eu falar muito eu choro, mas ela é muito... Eu sinto muita falta, porque ela tá no Brasil, tá em Jaraguá de novo por um tempo. Mas a Ari, meu Deus do céu, é uma das minhas melhores amigas, assim. Foi por causa dela que não desisti muitas vezes, assim.
porque não foi fácil, sabe? Eu tô contando todo esse glamour, todas as coisas. E agora Mas, você enfim, mora em Veneza, né? agora... Então, na verdade, eu tinha um apartamento em Veneza, que eu te falei, né? Mas eu entreguei ele. Eu devolvi pra proprietária, porque, sabe, eu tava passando... Porque o que acontece? A Benetton, quando eles te contratam, eles te dão um apartamento. Não é teu apartamento, mas, Sim, tipo, pra você não morar. precisa pagar. É. Então eu tenho um apartamento no centro de Treviso, que é, meu, perfeito, sabe? É, tipo, ótimo apartamento. E eu tinha esse apartamento aqui em Veneza, eu mantive por quase um ano depois que, né, depois que eu fui chamado lá. Porque Veneza é maravilhosa, pra quem veio é incrível aqui, sabe? Parece que tu tá num filme. Tu sai pra andar na rua, tu tá num filme. Só que aí eu devolvi, porque eu queria começar a guardar dinheiro, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Aí acontece de volta o negócio corona, lockdown, eu perco o emprego, eu preciso de dinheiro pra me manter. Mas aí eu tô morando em Treviso ali. Legal. E qual cidade que você mais gostou de visitar até hoje? Cara, é difícil dizer Tá, assim. top 3 então. Eu, eu acho que Paris, eu amo Paris, eu amo Nova York. É clichê, assim, é muito clichê porque é muito, que são essas cidades. E Berlim. Eu acho que são as cidades que, sabe, mais completas, assim. Mas a cidade, se eu pudesse escolher agora, uma cidade pra me mudar amanhã pra morar, eu me mudaria pra Amsterdã, assim, que é a Eu cidade que eu também. mais amo, sabe? É muito bom, eu amo lá. Eu amo o estilo de vida, eu amo a bicicleta, eu amo, sabe, tipo, tudo. A única coisa que eu não amo de lá é a comida, porque depois de morar na Itália, né, meu Deus, a melhor comida do mundo é na Itália, pra mim. Pra Sim. mim é tipo, demorou pra me acostumar a comer só pasta, sabe, não misturar tipo feijão com arroz, com carne. Quando eu comecei a comer só um prato de pasta, eu fiquei tipo, tá, cadê a carne, sabe? Mas agora que eu acostumei a comer mais simples, assim, Aham. cara, eu amo a comida italiana, assim. Mas o legal de estar na Europa é que é muito fácil, né, de se movimentar e viajar no final de semana. Eu sempre falo É, que eu tenho vontade de morar aí pelo menos por um tempo para ter essa oportunidade de estar conhecendo lugares diferentes todo momento, né? então, eu pensava que no começo, eu pensava, né, meu, se eu tivesse cidadania, se eu pudesse morar lá sem barreira, sabe? Eu ia viajar pra tudo que é lugar. Só que no fim das contas, eu não tenho tempo. Agora eu tenho tudo, mas eu não tenho tempo, entendeu? Eu não tenho tempo. Eu trabalho, tipo, eu vou trabalhar às 8:30 da manhã e às vezes eu trabalho até às 11 da noite, sabe? De novo. Como eu fazia, eu sou workaholic, eu sou louco, eu sou viciado em trabalhar, sabe? Mas, enfim. O negócio é se organizar, né? Daqui a um tempo eu vou me organizar para começar a viajar um pouco mais, assim, tipo... Porque viajar a trabalho é uma coisa, né? É. Viajar por conta própria é outra. Então eu viajei pra Amsterdã já pela Malve uma vez e eu falo que é a cidade, minha cidade preferida, né? E eu fui realmente só a trabalho, então eu espero ir de novo pra lá a passeio. E aí vai Uhum. ser, eu acho que vai ser ainda melhor, né? Porque realmente a trabalho é completamente diferente. Mas Gui, não quero te manter ainda por muito mais tempo. Muito obrigada por ter contado a sua história aqui. Eu acho que realmente ela merece um filme e merecia um episódio longo do Moda na Mochila. Eu acho que esse é o Moda na Mochila mais Moda na Mochila que eu fiz até agora, de tipo assim, mundial, né? Você conhece muitos lugares mesmo. E espero que o pessoal curta aí a tua história e se inspire. E quem quiser entrar em contato contigo pode te mandar a mensagem por onde? Quem quiser entrar em contato comigo e me perguntar qualquer dica, ajuda, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, principalmente, porque eu acho que é mais fácil. Uhum. Tem o meu e-mail no meu site também, quem quiser ver e tal. Mas acho que o Instagram é o melhor, assim, sabe? Eu respondo sempre as mensagens diretas. E eu espero que, assim, quando eu aceitei fazer aquela palestra lá na Católica, né, em Jaraguá, eu queria muito inspirar pessoas, assim, que, sabe, eu imagino que tem muitas pessoas que nem eu, assim, que sabe, que vêm de uma cidade pequena, que às vezes, sabe, não tem os contatos, não tem, sabe? Acho que é impossível. Eu quero muito inspirar essas pessoas a ter coragem de ir, saber que dá pra fazer as coisas, sabe? Dá pra tu poder. Claro que eu tô falando de lá do, sabe, do topo de uma pirâmide, assim, do privilégio. Se tu quer muito uma coisa,
tu consegue chegar lá, sabe? Tu precisa de pessoas, tu precisa de amizades, tu precisa de referências. E se eu puder ser referência para alguém e poder também, sabe, tipo, dar uma certa mão para alguém, eu quero que as pessoas me escrevam, sabe? Se precisarem de alguma coisa, e eu tô aberto e a fim de ajudar, sabe? Então é isso aí. Incrível, perfeito. Então é isso aí. Escrevam pro Gui, escrevam pra mim também, se tiverem mais alguma dúvida. Ou pelo Instagram do @moda na mochila, ou pelo meu Instagram pessoal, @marianasdelima. Esqueci de pedir também pra curtirem o vídeo aqui que vai estar no YouTube. E se você está ouvindo pelo Spotify também, tem o botãozinho de seguir o podcast no Spotify. E é isso aí, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar do episódio de hoje. Beijinhos e até a próxima!